Olá para todo mundo, obrigada. A gente vai aguardar só uns minutinhos para a gente começar o nosso webinário de hoje. Obrigada pela participação de todos. Já aproveito para fazer um convite para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, aqui embaixo no Q&A, façam as perguntas de vocês. Tudo que vocês quiserem saber, a gente está com uma equipe super preparada para tirar as dúvidas de vocês. Tá? Então, já está aberto. Novamente, só estou aguardando alguns minutinhos, só para a gente começar a nossa live de hoje sobre o Conestoga College. Vamos lá? Bacana. Então, a gente já tem um pessoal aqui já na live participando. Então, só relembrando, deixe suas perguntas aqui no Q&A, vão perguntando as dúvidas que vocês tiverem. Se vocês têm dúvidas sobre algum programa que o Conestoga College oferece, ou até mesmo sobre a região de Guarelhos, a gente vai estar aqui hoje tirando as dúvidas de vocês. Hoje estou com uma equipe muito especial, que toparam de fazer esse evento aqui comigo. Então, brevemente, e só depois eles vão se apresentar com calma, mas nesses primeiros minutinhos, gostaria de apresentar para vocês o Bruno Cibella, ele trabalha junto, na parte do Conestoga. Roberta Martins, estudante, se formou no Conestoga em Mobile Solution, numa pós-graduação. Temos a presença também da professora Essiane Romeiro. Temos a Isabel trabalha no setor internacional, na parte de social media, e temos a Fernanda Machado, estudante de business. Então, a gente está com uma equipe bem legal hoje, então, se vocês tiverem dúvidas sobre esses programas ou qualquer outro programa, a gente está aqui à disposição para vocês. Vamos começar, então? Vou começar compartilhando aqui a minha tela com vocês. Vamos lá. Então, inicialmente, só vou puxar aqui. Legal, já estou vendo aqui uma perguntinha aqui. Excelente. Então, novamente, Conestoga College, vou fazer uma pequena abertura para vocês, antes de a gente começar a falar um pouquinho mais sobre o college, mas sobre alguns números sobre o Canadá, Então, a gente está falando uma população aí de 37 milhões e meio, aproximadamente, que é literalmente inferior ao estado de São Paulo, e sendo ainda o segundo maior país em território, tá? Então, isso a gente está, novamente, falando em um território muito grande, com uma quantidade de pessoas mais reduzidas. O país, ele é bilíngue, temos aí o inglês e o francês. Estamos localizados na província de Ontário, então o inglês, ele é predominante no nosso college e na região também. 90% da população, eles moram na bordinha, com fronteira dos Estados Unidos. E apenas 6 cidades têm mais, vamos colocar 1 milhão de habitantes. Sendo eles a cidade de Montreal, Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton e Ottawa. Então, quando a gente está falando numa cidade de 500 mil de habitantes, que é a região de Guarelhos, até eu brinco, não é uma cidade grande, mas também não é uma cidade pequena, é onde que você vai encontrar tudo o que você precisa em apenas um lugar. Dando sequência, e ainda um pouquinho, por que escolher o Canadá, e brevemente, eu sei que eu tenho estudantes que estão para embarcar, eu sei que tem estudantes que estão se planejando, mas para quem ainda não conhece, está conhecendo agora, o porquê escolher o Canadá como destino, Então, a gente está falando que estudante internacional, ele vai ter a permissão de trabalhar 20 horas semanais durante o seu período de estudos, e o seu acompanhante, o seu cônjuge, vai ter a permissão de trabalhar 40 horas semanais, enquanto estiverem realizando um college público. Um estudante realizando inglês, Então, é muito importante no Canadá, quando você se faz o inglês, não existe a permissão de trabalho. Porém, realizando inglês dentro de uma instituição pública, o seu acompanhante, ele vai ter a permissão de trabalhar 40 horas semanais, o que acaba ajudando muita gente que está planejando, quer dar uma alavancada no inglês. E eu vou entrar um pouquinho mais, então nós temos opções de inglês dentro do Conestoga College também. Os filhos acima de 4 anos têm acesso gratuito ao ensino canadense. Então, sim, você vai poder, isso na província de Ontário, então a partir dos seus 4 anos, crianças eles podem estudar gratuitamente. Abaixo disso, temos as opções que são os daycares, que são as nossas conhecidas, entre aspas, nossa creche.
Processo de migração facilitado para você e sua família que está pensando em ficar mais tempo no Canadá, onde a gente tem um processo de cidadania mais acessível do mundo e, é claro, sem falar num país com uma segurança inigualável, né? Então a gente está sem dúvida nenhuma falando do Canadá. Então você vai ter uma segurança, um custo de vida, né? Qualidade de ensino e tudo em apenas na região de Waterloo. Né? Então, a gente vai trazer o porquê Waterloo, porque essa cidade é tão importante e porque a gente trouxe hoje tanta gente especial para passar mais informações para vocês dessa região que eu tanto amo. Canadá, ainda só para a gente finalizar, está entre os 10 países com melhor educação em nível superior. Conestoga College é um college público e nós oferecemos mais de 200 opções de cursos para estudante internacional, com um custo muito mais acessível quando a gente compara aos Estados Unidos, chegando a uma média de 30%. Então, a gente está falando qualidade de ensino com custo mais baixo. E, é claro, há 5 anos, nomeado o país com melhor qualidade de vida. Seguindo um pouquinho para a gente falar o porquê da região de Waterloo, eu tenho uma convidada muito especial, que é a Isabel Civella. A Isabel, oi Isa, tá por aí? Olá, tudo bem? Legal, a Isa vai contar um pouquinho para vocês. A Isa mora em Waterloo. Isa, conta um pouquinho quem é você, como você foi parar aí nessa região. Bom, para quem não me conhece, eu sou Isabel, sou a esposa do Bruno também, que vai participar aqui hoje. Nós viemos para cá, para o Canadá, em 2016. Bruno veio fazer college e eu, como esposa, né, vim para trabalhar. Quem tem, né, o cônjuge para vir, a gente consegue o visto de trabalho. Então, você pode arrumar um emprego. Se você tiver um inglês legal, talvez até mesmo na sua área você consegue. Estou aqui já vai fazer 5 anos, graças a Deus, com tudo encaminhado já, né, para residência permanente. E eu vou compartilhar um pouquinho do que tem aqui na região. O pessoal acha que é interior, que não tem nada, né? Mas muito pelo contrário, que tem bastante coisa muito interessante e, assim, é tudo completo, como disse a Fê. Então, vamos lá, deixa eu passar aqui. Bom, aqui na região de Waterloo, todo mundo sabe que é conhecido como o mini Vale do Silício do Norte, né? Porque a gente tem aqui a nossa capital tecnológica do Canadá. É top 4 da população urbana em Ontário, top 10 população urbana do Canadá. Fica 1 hora de Toronto. Engraçado que eu falo com vários alunos sobre isso, né? E assim, para quem tá, que nem eu sou de São Paulo, aquela agitação enorme, eu sempre quis sair da agitação. Então, estar a 1 hora de Toronto é bom porque você está longe o suficiente para não pegar aquela coisa, aquela muvuca toda, e perto o suficiente, porque de repente se chega gente, está perto do aeroporto para ir buscar, o aeroporto daqui no aeroporto é coisa de 45 minutos, 50 minutos, que é uma highway só, e isso é muito bom. A gente também está 1 hora e meia de Niagara Falls e, gente, para quem não conhece o Canadá, se você ainda nunca veio nem a passeio, é fantástico. São lugares lindos para se conhecer bem pertinho. Claro que Niagara Falls também já tem a borda ali com os Estados Unidos, então se você tem o visto americano, facinho de você passar. Agora, né, com a situação do Covid não dá tanto, mas é fácil você ir e voltar, enfim, é tudo muito perto. E a região de Waterloo tem 520 mil habitantes, não é tão pequena assim, né? Claro que essa região ela é composta da Tri-City, que a gente fala que é uma cidadezinha colada na outra. Então, Waterloo tem 104 mil habitantes, Kitchener tem 240 mil habitantes e Cambridge tem 120 mil. Aí junta tudo e assim, parece uma cidade só que são 3 cidades, na verdade. E tem de tudo, gente. Tem outlets, tem mercados, tem tudo. É tudo muito. A infraestrutura é tudo muito completo. Vamos passar para o próximo. Claro, gente. Por que a gente deve escolher uma cidade menor, Kitchener, né? O que eu vou fazer lá? Então, tem as comparações do custo de vida daqui de Kitchener para Toronto, né? No caso. Que se você for ver em mercado, restaurante, compras, lojas, tal, você vai ver que tem lá uma diferença de
uma média de 20% de diferença. Aqui é menor o custo, inclusive no aluguel, gente. O aluguel com relação Kitchener e Toronto, se você for pegar, normalmente o pessoal que vem do Brasil vem em família, né? Gosta mais de uma casa, claro que vai dependendo do seu padrão de vida, mas vamos falar de uma casa normal aqui que todo mundo mora. Em Toronto, você vai gastar aí pelo menos em torno de uns 2.500 a 3, se você vier com família e tudo mais, se tiver uma casa, vamos colocar assim. Sendo que aqui na região de Waterloo, você consegue por 1.800, 2.000, então assim, o valor de aluguel é bem mais em conta aqui. E hoje eu estava até conversando com a Fê, na verdade, a gente vai falar disso também, quanto se ganha e quanto se gasta, na verdade, né? E a cidade de Kitchener, ela é uma ótima cidade, tanto por ser o pequeno vale do Silício, e também por ter tudo e ser muito mais em conta que Toronto. Tem a comparação também com Kitchener e Vancouver, que ali, Vancouver também, o pessoal fica muito, né? Vou para Toronto, né? Enfim, vai depender do seu perfil, do seu padrão, né, de vida. E em Vancouver também. Deixa eu ver aqui. Consumer Prices, Vancouver é 15% mais caro. Aluguel em Vancouver também, com relação a Kitchener, é mais caro, 30% mais caro. Desculpa, 76% mais caro. Restaurantes, grocery e purchase power. Então, morar numa cidade não é tão desvantajoso assim, né, Fê? Exatamente. Na verdade, esse é só apenas um número aproximado do site Numbeo, então vocês conseguem fazer essa busca também, mas é um custo que vocês conseguem fazer uma comparação de custo de vida, que é uma pergunta que a gente recebe praticamente todos os dias. Mas quanto que eu gasto no aluguel? Como que é a média? Então, quando a gente fala numa cidade a 1 hora de distância de Toronto, né? Então, com 500.000 de habitantes, como a Bel comentou, a gente está falando também com custos reduzidos. Isso acaba trazendo empresas muito importantes para essa região também. Então, a gente está falando num custo de vida muito mais baixo e já aproveitando já dando sequência, eu sempre, antes de seguir, eu sempre gosto de apresentar em questão de custo, né? Quanto se ganha-se por hora. E no Canadá, ganha-se por hora, né? Então, em cada província tem um valor mínimo, né? Então, se a gente levar em consideração, estamos falando da província de Ontário, a gente está falando um salário mínimo por hora de $14 por 25. Ou seja, esses mesmos $14 e 25 centavos que você gastaria numa metrópole, numa locação muito mais cara, você consegue tornar-se uma economia para você e para sua família, morar às vezes numa residência maior, em vez de morar no basement, né, que a gente fala, você consegue ir já para um quarto, né, um apartamento de um quarto, ir para uma casa, o que é comum. Muita gente agora estão saindo de Toronto, indo para a região de Waterloo, exatamente pelos custos. Tanto os custos de vida, ganhar-se muito bem, e já antes para a gente falar, a Bel, continuar sobre a explicação sobre a cidade, eu gostaria de só dar uma pincelada em relação a valores, né? Que é uma assim, mas eu vou pagar mais barato, né? Vou pagar mais barato na minha moradia, por exemplo, meu custo de vida, de mercado vai ser mais baixo. Vou estar ganhando, vamos colocar o salário mínimo, né? Apenas como base, é claro que essa não é a nossa intenção, mas eu gosto de trazer também. A gente está falando do Vale do Silício Canadense, a gente está falando de uma cidade que está em 100% em crescimento. E aí que eu trago um exemplo, por exemplo, do programa Computer Program. Se vocês olharem nessa apresentação, eu estou utilizando o site JobBank, é o site oficial do governo canadense, onde vocês podem colocar a profissão de vocês e terem uma noção média de quanto vocês receberiam, né? Tipo, um valor médio por área. E nessa apresentação, e nesse programa específico que eu estou trazendo para vocês, em geral, eu já fiz testes de vários programas, acreditem em mim, de diversas áreas, desde design, já fiz de enfermeiro, já fiz de TI, já fiz de engenheiro. Os salários da região de Kitchener, Waterloo, ele sempre acaba sendo maior do que a província inteira de Ontário, inclusive em comparação a Toronto. Então, a gente está falando, ganha-se melhor,
paga-se muito menos, né, desde a acomodação, e ainda ganha-se por isso. E a questão do mercado de trabalho, ele está muito aquecido. Então, eu falo assim, olhem com carinho essa região, vocês, para quem já se matriculou no Conestoga, já está para embarcar, fiquem tranquilos, que é outro ponto que eu gosto de trazer. Os colégios públicos, eles só podem oferecer aquele programa se existe demanda de mercado de trabalho para ele. Então, não é porque nós temos 200 programas que nós não temos oportunidade de emprego para você. É pelo contrário. É realizada uma pesquisa governamental e sim, você vai ter oportunidade dentro, né, da sua área que você escolheu, mercado de trabalho. Então, isso é muito importante, que existe essa diferença aqui quando a gente compara com o ensino, né, brasileiro, né? Então, aqui, literalmente, você encontra todos os cursos nas faculdades de todas as áreas, mas não existe essa pesquisa se existe mercado de trabalho para o estudante pós-formação. É. E, assim, como você falou, o que o pessoal pergunta muito, né? Poxa, vou para Toronto porque lá vai ter mais vagas. E, na verdade, gente, a gente tem que lembrar que se você escolhe Toronto, uma cidade maior, você também vai concorrer com mais pessoas, né? E aqui você, tudo bem, é uma cidade menor, mas você concorre também com menos. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Deixa eu dar meus 2 centavos, desculpa atrapalhar a Claro, apresentação. fica à vontade. Eu trabalho com vídeos e eventos aqui na região e eu já presenciei uma empresa, que eu não lembro o nome, com a Google, brigando por um funcionário. Não, se você vir para mim, eu te dou isso de benefício, mas eu te dou mais salário. Não, mas você pode trabalhar de casa. Não, mas suas férias é de tantos meses. Então, parece que a gente está supervalorizando a região, mas é algo real. Eles precisam de mão de obra para ter o crescimento que eles estão procurando, né? Por isso que, lógico, o salário melhora, as condições de moradia tá no nível interior, mas as oportunidades estão no nível cidade grande, empresas grandes, né? Como, por exemplo, a Google, que eu citei, e várias outras que tem aqui na região. Pronto, era isso. Tem trânsito, tem estresse. Exatamente, eu acho que eu vou passar. Temos um videozinho bem curtinho, só para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a região de Waterloo e do que porque a gente está falando, trazendo alguns dados para vocês também. Tá sem áudio, Fê, mas dá para ver o vídeo legal, um pouquinho da região de Waterloo. Então, basicamente, então peço desculpa que estamos sem áudio. Eu não vou deixar rodando, mas aqui está mostrando um pouquinho sobre a região, né? Então, eu estou escutando, porque eu estou com áudio, aí eu estou tentando traduzir, mas vai ser pior. Então, aqui temos alguns exemplos de algumas empresas que estão na região, né? Então, aqui temos, né, 3 universidades que acabam, 2 universidades e o college na região que acabam influenciando diretamente. E estamos aí no primeiro lugar de computação. Bom, já trouxe... Opa, então, voltamos aqui. Quer continuar, Bela? Quer falar essa parte? Quer falar Pode falar? Então, na verdade, ficou um pouquinho sem áudio, mas basicamente aquele vídeo, ele está falando um pouquinho sobre a questão da região, porque ela traz, e a gente tem um corredor que a gente fala, que é o corredor da inovação. Esse corredor da inovação é de Toronto ao Waterloo, tá? Então, ele tem a capacidade e tem essa pesquisa, esse é o site oficial, né, que está no topo da página, caso vocês queiram ver todas as empresas, mas essas são algumas delas. Dentro desse corredor, que é 1 hora de distância de Toronto para Waterloo, a gente está falando aproximadamente de 15 mil empresas na área de tecnologia, mais de 200 mil pessoas trabalhando dentro desse segmento e mais de 5 mil startups também. Já ainda, como alguns exemplos que a gente já trouxe até o momento, e a gente vai pincelar ainda durante a apresentação. Temos algumas empresas como Google, né, como Shopify, OpenText, D2L, são alguns dos exemplos de empresas que estão na região de Waterloo, que têm parceria diretamente com o Conestoga, e é onde normalmente nossos estudantes eles realizam o co-op dele, ou às vezes eles acabam fazendo algum trabalho, algum projeto relacionado a alguma dessas empresas também. Ainda sobre a questão dos números, a gente está falando na parte de segmento,
da região de Aurélio, então a gente está falando a segunda maior região da América do Norte, a segunda cidade que mais cresce no Canadá e a terceira cidade que mais cresce na América do Norte. Eu sei que vai ser retrógrado e recíproco, mas eu falo América do Norte. Exatamente, Estados Unidos e Canadá, a gente literalmente é a terceira cidade que mais cresce comparando as duas. Então, a gente tem um potencial de crescimento muito alto. Isso acaba trazendo oportunidades para todos. Então, a gente fala que é muito comum, mas eu vou indo para uma região que é conhecida como o Vale do Silício Canadense, né, a parte de desenvolvimento, tecnologia, de empresas. O que isso vai agregar, por exemplo, para o meu marido, para minha esposa, que é de outra área? Exatamente, oportunidades. Quando você tem empresas novas, você precisa de pessoas de todas as áreas, desde do contador até do professor, você precisa de enfermeiro, você precisa de psicólogo para cuidar de todo mundo, então você precisa do engenheiro, então isso acaba gerando muitas oportunidades em diversos segmentos, quando a gente fala em novas empresas, em uma cidade que está em 100% em desenvolvimento e crescimento. A gente é considerado a segundo lugar do mundo de número de startup do mundo, então questão de empresas. Se a gente levar em consideração em metro quadrado, estamos em primeiro lugar, apenas atrás de São Francisco, né? Que é realmente o Vale do Silício. Só que a gente fala que o nosso se tornou-se o Vale do Silício canadense, a região de Waterloo, exatamente por esse alto índice de crescimento e de oportunidades. Quer falar um pouquinho, Bel, sobre o startup? Não? Bom, aqui a gente tem o Accelerator Center, né, para startups. Então, para quem tem uma empresa que é startup, a gente tem o Conestoga Entrepreneurship Collective, né? Isso é um curso, né? É um programa, né, Fê? Isso, na verdade, é um setor que a gente tem do Conestoga College, que é exatamente para quem quer trazer sua empresa para o Canadá, quem precisa, por exemplo, eu já tenho uma ideia, mas eu preciso de alguém que faça o meu marketing, eu preciso de alguém que cuide de uma parte do meu financeiro. Então, a gente tem um setor responsável para isso, dentro do Conestoga College, para você que quer abrir um dia a sua empresa. Inclusive, a gente tem um curso que é uma pós-graduação de Enterprise. Então, mesmo se você já tem uma empresa aqui no Brasil, ou tem um sonho de abrir uma empresa no Canadá, essa pós-graduação de 2 anos pode ser uma excelente opção para, antes de você abrir sua empresa, você conhecer o mercado canadense, de como ele funciona e quais são as necessidades do mercado também. Então, esse aqui ainda continua falando sobre a parte da Enterprise. Né? Então, esse aqui é o nosso site. Então, a gente teve um evento agora no dia 28 de outubro, para quem tivesse interesse de conhecer as propostas, os projetos que estão em andamento também. Mas, saindo um pouquinho da parte, digamos, burocrática de números, vamos para a parte legal, né, Bel? Vamos lá, conhecer a cidade. Conhecer um pouquinho a cidade. Acredito que vai ficar sem som de novo, peço até desculpa por isso. Se você colocar aquele share áudio antes de abrir o PowerPoint, acho que entra o áudio, Fê. Me perdão? Se você colocar, quando você faz o share da página, se você colocar share áudio, share computer áudio, acho que vem o áudio pra gente. Deixa eu tentar. Acho que se eu mudar agora, ele vai fechar tudo, né? Você tem que fechar, fazer o stop share e abrir de novo. Isso. Então, vamos lá. Deixa eu... agora foi. É o Bruno, né? Agora, vamos lá. Desculpa, então vamos voltar para o vídeo.
Bom, maravilha. Vamos falar então de transporte público, né? O pessoal fala, e se a gente for e não tiver carro, gente, o transporte público de Kitchener funciona, tá? A gente tem aí o trânsito da cidade, inclusive dentro do Conestoga College existe um terminal de ônibus lá dentro, então ele faz a ligação para Cambridge, Waterloo e Kitchener toda. É bem fácil, funciona, é fácil, é prático, você tem um aplicativo, você sabe que horas que o ônibus vai sair de ponto até que ponto. O ônibus aqui, gente, é muito pontual. Se você tiver, por exemplo, no ponto de ônibus, ele fala que ele vai passar em 1 minuto, ele vai passar em 1 minuto, né? Então, isso é bom, porque aqui neva, viu? Aqui neva bastante, é muito frio, então... às vezes se você tem que pegar um transporte público, você pode esperar dentro da sua casa ou em algum lugar quentinho, você sabendo do horário do ônibus, funciona muito bem, tá? Nós temos também ali o Go Transit, é o trem que leva, na verdade, de Kitchener para Toronto. Então, se você quer fazer uma viagem, tá sem carro, como é que quero ir para Toronto, mas não tenho carro, não tem problema, você agenda a sua passagem, né, com eles e funciona super bem também. Ele vai parando em algumas cidades ao meio do caminho. E temos também o nosso LRT, que é o nosso bondinho, né, que é legal porque ele leva de shopping a shopping, então se você quer, também tá sem carro, precisa ir num shopping, alguma coisa assim, os shoppings têm um terminal de ônibus dentro, então você vai com praticidade. E funciona muito bem. Tem os horários certinho, você não consegue se perder, digamos assim, né? Não tem lotação nos ônibus aqui, tá? É bem tranquilo, você consegue ir numa boa. Eu falo isso porque eu venho como é que eu falo? Com coisas, né? Eu morei em São Paulo, gente, imagina. Então, eu pegava trem, pegava metrô, ônibus, tudo muito lotado, né? Aquele trauma que fica na gente. Então, aqui você não vai encontrar esses ônibus super, ultra, mega lotados que a gente via lá em São Paulo. Bom, falamos de transporte, vamos falar um pouquinho do que existe na região aqui, né? Nós estamos, gente, a 15 minutos dessa cidadezinha chamada St. Jacobs, tá? Parece cidadezinha de filme, tá? Inclusive, eu e o Bruno, a gente vai muito para lá, porque lá tem uns cafés muito gostosos, assim, bem legal, tem parques para você andar, sem contar que parece que você realmente está dentro do filme. E esse daí, gente, são as atrações que tem lá. Você que tem criança, que você vai imigrar com criança, fala, nossa, frio, o que eu vou fazer e tal. Tem aí esse The Polar Express, é um trem, na verdade, eles fazem isso durante o ano, algumas... Ele tem o do Harry, que é todo fantasia, assim, para as crianças, e você consegue fazer o passeio nas fazendas, isso é muito legal. Tem lá o Christmas, né, o Santa Train, que vai começar agora em novembro e vai até dezembro. Então, todo ano eles fazem, lógico que agora por conta do Covid vai ter algumas restrições, mas está tudo explicadinho lá, mas sempre tem atrações por lá. E é muito engraçado que nessa época do ano, né, que chega Natal e tudo mais, a gente começa a visitar as lojinhas e sempre tem aquele coralzinho cantando na porta. Gente, parece coisa de filme e é bem isso mesmo. Então, você vai sempre ver tudo muito enfeitado, tudo muito bonito, e é bem, bem legal para você fazer um passeio, ir num restaurante, ir num café, é bem gostoso. Nós temos também outros lugares para ir também. Niagara Falls, a gente está a 1h30 de Niagara Falls. Então, se você nunca esteve por lá, não são só as cataratas que você vai ver, né? Tem vários passeios ali para você fazer. Dá para você ir lá no barquinho, lá perto das cataratas. E lá em Niagara também tem essa foto que vocês estão vendo aí. É um lugar que você tem vários games, tem várias coisas e é muito, muito, muito legal para entretenimento. E você que, né, vai fazer o que no frio lá, né? Nós temos o Ticopi aqui, que é uma estação de esqui, na verdade, e bem pertinho aqui, na região de Kitchener mesmo,
E tem lá, você consegue fazer o seu esqui, fazer o seu skating. E para quem não quer ir um pouquinho mais longe, temos Blue Mountain, fica 2 horinhas daqui de Kitchener, né? Também lá é a nossa maior pista de esqui que nós temos. Tem a cidadezinha, a vila de Blue Mountain, que é fantástica de linda. Então, vale muito a pena fazer os passeios por lá. Tem spa de águas quentes, ou seja, tá nevando, você está dentro de uma piscina de águas aquecidas, isso é maravilhoso. Pasmem, mas você não passa frio, tá? Então, é muito bom. Que mais que nós temos aqui perto? Bom, e agora já vai para a Fê de novo. Isso. Na verdade, foi alguns exemplos do que você pode encontrar na região de Waterloo. É claro que tem muito mais, tem muito parque, tem muita coisa, muita atividade. Ah, inclusive, agora que eu lembrei, tá faltando uma fotinha do Oktoberfest. Oktoberfest, verdade. Faltou essa foto. Nós somos a segunda maior Oktoberfest aqui na região de Kitchener, tá? Então, ficamos em segundo lugar para os alemães, né? Exatamente. Sem esquecer também da quantidade de lagos que tem aqui na região para aproveitar no verão. Sim, né? Não só de neve vive a região aqui turística, tem muitas praias para serem visitadas aqui, é questão de horas ou minutos de distância aqui da cidade. 1h30, tem bastante coisa para se fazer aqui. Basicamente, você vai encontrar desde lago, praia, tem cinema, tem transporte público. Então, o pessoal fala, mas eu vou para um interiorzinho, vou sair ali. Não, você vai ter absolutamente tudo. Bares, restaurantes, tudo. Legal. E muita opção de restaurantes de várias nacionalidades, né? Que é isso que o Canadá ele é feito. Ele tem muita gente do mundo todo e cada um traz um pouquinho da sua cultura também. Então, isso que é muito legal. Vamos começar falando brevemente um pouquinho sobre o Conestoga College, quem nós somos, o que nós fazemos, do que vivemos. Aqui são algumas fotinhas da nossa estrutura, do nosso campus, mas nós temos trabalhando uma média de 23 mil estudantes, com mais de 200 programas internacionais e com uma média de 62 programas que tem co-op. Somos um college público e oferecemos todos os nossos cursos disponibilizados para estudante internacional, eles são elegíveis ao PGWP. Então, para quem está procurando ficar mais tempo após a sua formação, você vai ser elegível a solicitar o seu Post-Work Permit, tá? Então, isso acaba sendo muito importante para quem você quer estar indo com família, quer ficar mais tempo só para trabalhar. Então, a gente tem essa permissão também nos nossos programas. Temos 3 intakes, né, que iniciam em janeiro, maio e setembro, levando em consideração que em setembro é nosso intake principal, é quando o ano letivo do Canadá inicia, e, inclusive, abrimos as matrículas para setembro de 2021, na segunda-feira. Então, gostaria de ressaltar a importância do planejamento de vocês. Se vocês estão planejando ir para o Canadá em 2021, nossas matrículas já estão abertas para setembro de 2021. E é muito importante isso, é enviar documentação, é tirar as dúvidas do que vocês precisam. Para cada tipo de programa, ele pode ser um pré-requisito diferente, mas, em geral, é passaporte, o nível de inglês comprovado pelo IELTS, TOEFL. Nesse caso, estamos aceitando o Duolingo para o intake de setembro de 2021, tá? Então, novamente, se você tem alguma dúvida, deixa aqui no Q&A, a gente tem um suporte tirando as dúvidas de vocês, tá? Então, se tem dúvidas de algum programa específico ou a nota que a gente pede, coloca o nome do programa que a gente vai estar tirando as suas dúvidas durante o nosso webinário também, tá? Temos na nossa acomodação, nós temos nossa acomodação própria do Conestoga College, nossa residência estudantil para quem quer ficar com outros estudantes, e a gente dá todo o suporte necessário para o estudante internacional. Então, desde a parte de acomodação, de moradia, de como você, o que precisa, principalmente nesse momento de quarentena, que a gente está com uma preparação muito, muito grande para receber todos os estudantes internacionais, Temos aplicativo próprio para auxiliar os estudantes e fazer o daily check-in de cada um de vocês. Exatamente, a nossa preocupação é com a segurança e a saúde de vocês nesse momento. Então, eu sei também que cria uma ansiedade muito grande, muitos de vocês
que já se matricularam, mas eu queria ir para o Canadá agora, né? Minhas aulas vão ser online. Mas a gente pensa no bem de vocês, na segurança de todos. Então, por isso, e ainda confirmado para janeiro de 2021, nossas aulas elas vão ser mantidas online e apenas os cursos que têm laboratório vão ser em modo híbrido. Então, se o curso ele tem algum componente que necessita que o estudante precise presencialmente estar no college, o estudante ele vai estar, né, indo presencialmente para o college, mas em outro caso, se for mais acadêmico, as aulas vão continuar sendo online para o intake de janeiro de 2021. Janeiro de 2022, maio e setembro ainda não temos a confirmação, temos que aguardar aí os próximos passos, mas é claro que a gente sempre torce para receber vocês presencialmente dentro do college. Indo um pouquinho, nós estamos divididos em 9 campos e centros de treinamentos. Tá? Então, nós temos campos em Kitchener, Cambridge, Waterloo, Guelph, são os nossos principais, mas, em geral, os estudantes internacionais, eles ficam localizados na região de Kitchener, Cambridge e Waterloo. Dependendo do curso que você realizar, ele pode ser ministrado em um campus ou, às vezes, em até mais de uma opção. O que estudar, né? Nós temos em 10 áreas diferentes, então a gente tem bastante curso, uma variedade muito grande, exatamente para cumprir a necessidade do mercado de trabalho da região. Então, temos pós-graduações de 2 anos que vocês só vão encontrar no Conestoga College. Por exemplo, o curso de Enterprise, né, que é um curso para startup e para criação de novas empresas, é um curso que você encontra no Conestoga College. Temos programas como certificados com duração de 1 ano, diploma de 2 anos, advanced diploma, 3 anos e pós-graduação, perdão, ali tem de 1 ano e de 2 anos, tá? Então, a gente tem essas 2 opções. E aqui são algumas áreas, né, brevemente que nós temos. Então, desde TI, negócios, na área de saúde, de engenharia, criativo, na área de trade, de logística, alguns dos nossos exemplos. Se você tem algum curso específico que você tem interesse ou está com uma dúvida, se a gente tem essa opção, manda aqui no nosso no chatinho aqui de perguntas e respostas, que a gente vai tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Já não vou me aprofundar muito, eu sei que os olhinhos de vocês já vão ser direcionados, dependendo da área que vocês forem, mas aqui, novamente, eu quero trazer a importância do college dentro do mercado de trabalho, e aqui são alguns dados também, ainda falando um pouquinho da região de Waterloo. Questão da manufatura avançada, a gente está falando de 18% da população, elas trabalham dentro desse segmento. Tá? Então, temos algumas empresas, né, listadas que são parceiras do Conestoga College, temos muito mais, mas esses são alguns dos nossos exemplos. Parte aeroespacial, na área de negócios e finanças. Na área de finanças, como exemplo, a Sun Life, a Manulife, são alguns dos exemplos que são muito fortes aqui, inclusive aqui no Brasil. Na área de processamento de alimento, também na região de Guelph, a gente está falando mais de, né, a gente tem uma questão de fazendas muito grande nessa região, um pouquinho mais para o centro, né, não está bem ali que a gente fala que é Tri-Cities, né, então, mas ali é a parte de processamento, engenharia de produção, então são ali, esses cursos ali são ministrados na região de Guelph. Na área de tecnologia da água também temos opções de cursos para quem às vezes quer na área de engenharia com energia renovável, então a gente também tem a opção para quem gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre esse segmento. Parte automotiva, né? Temos mais de 70 empresas globalmente conhecidas na região, e a gente está falando com mais de 10 mil pessoas trabalhando dentro desse segmento. Algumas empresas, como exemplo, Toyota, Benz, a Tesla também, são alguns dos exemplos de empresas parceiras do Conestoga College. Biotecnologia, startup. Startup, já frisamos um pouquinho, que aí, né, até o tema da nossa live hoje, do nosso evento hoje é o Vale do Silício Canadense. O startup, a gente está falando de aproximadamente 670 milhões de investimento dentro desse segmento. Na área de TI, a gente está falando de investimento aproximado de 15 bilhões, contando com empresas como Google, SAP, OpenText, BlackBerry e Intel, como uma das nossas parceiras. Então, se você, sem dúvida, é uma dessa área, gostaria de entrar na área de tecnologia, engenharia ou qualquer outra que você viu como nossos exemplos, vocês são empresas grandes, renomeadas dentro do mercado. O que a gente entra, né, na questão
por que o Conestoga está lá, como que funciona, como que a gente auxilia o mercado canadense junto com a preparação dos nossos estudantes internacionais. E aí, nesse momento, eu gostaria de chamar a nossa professora Essiane Rumeiro. Ela é professora do Conestoga College brasileira, que vai compartilhar um pouquinho com vocês. Oi, tudo bem, Essiane? Oi, Fernanda, tudo bem? Boa noite, todo mundo. Essiane, poderia compartilhar, conta um pouquinho da sua história, um pouquinho do ensino canadense, como é ser professora no Conestoga? Eu cheguei aqui no Canadá vai fazer 6 anos com a minha família, eu vim de Brasília e quando eu cheguei aqui eu estudei inglês no Conestoga. Eu já tinha um inglês bom, mas a gente, quando chega aqui, é um outro nível de inglês que a gente precisa, especialmente o acadêmico, né? E o Conestoga, ele faz essa preparação para o inglês acadêmico, é o inglês que a gente vai precisar na hora de ler e redigir artigo, essas coisas que academicamente são exigidas no college. Lá no Brasil, eu dei aula por 11 anos numa universidade, e quando eu cheguei aqui no Conestoga, eu tive que recomeçar a minha carreira profissional. Então, eu comecei pelas startups, peguei a oportunidade de trabalhar em 3 startups como voluntária, e eu não tive nenhum ganho, 6 meses em cada uma delas, o que me habilitou para entrar para o cenário profissional, já que eu tinha uma experiência canadense. Essa exigência da experiência canadense, eles levam muito a sério aqui, porque a experiência que você tem no Brasil, ela pode ser muito boa, que de fato a minha era. Já trabalhava há mais de 15 anos na minha área. Mas quando chega aqui, o que eles exigem é isso. Então, eu vim para cá com o objetivo de estar com a experiência canadense, tanto profissional quanto acadêmica. Mas aqui, por que eu escolhi essa cidade? Justamente pelo centro de tecnologia que tem aqui. Eu visitei 11 cidades antes de tomar a decisão. Aqui foi uma dessas 11 cidades, e a gente tomou a decisão por essa cidade aqui, pelo número grande de empregos na área de tecnologia, e tudo ligado à tecnologia. Às vezes você trabalha com outras coisas relacionadas à tecnologia, que aqui totalmente se aplica. Então, eu vim para cá e achei essa cidade assim, incrível, cheia de oportunidades. E aqui está muito bem localizado, né? Agora, minha experiência como professora aqui, eu tive... a Roberta, que daqui a pouco vai falar, eu fui professora dela, acho que no início de 2019, eu dou aula para o curso de mobile, no curso de Mobile Solution, em um Waterloo Campus. Eu dei aula 1 ano no Cambridge Campus também, e todos voltados para a área de UX Design, UI Design, UX Evaluation, e eu também atendo os redesenhos dos cursos. Então, a gente faz sempre os updates dos cursos, todo semestre, e também livros, essas coisas. Aqui eu vou responder as perguntas. Como o ensino canadense ajuda os estudantes a se prepararem para o mercado de trabalho? O ensino daqui ele é dividido em duas frentes, especialmente o Conestoga College. É a questão do conceito, fundamento, a questão acadêmica e a questão prática. Então, nessas duas coisas aqui, só na questão prática e na questão acadêmica, você já está preparado para o mercado, né? Essa é a diferença da universidade. A universidade te prepara academicamente, e já o college te prepara nessas duas frentes, a acadêmica e a prática. Então, é muito importante você ter essas duas, porque você realmente vai estar preparado para o mercado de trabalho. Aqui, como são ministradas as aulas? Online, agora por causa da pandemia, mas também algumas matérias, elas, se necessárias, são presenciais, mas aí é dividido organizadamente por grupos, para que haja uma proteção para todos. A grade horária. Eu vou misturar essa segunda pergunta com a terceira. Aqui a exigência do programa funciona assim: 14 assignments, às vezes 18, 14 assignments, um midterm, um projeto com um produto a ser apresentado no final do curso. Eu estou falando do curso de mobile, né? Que aí você apresenta um produto no final e mais um final exam. Então, assim, é muito.
Você precisa realmente da ajuda da sua família para que você tenha bastante tempo para poder se dedicar a fazer os assignments, os projetos, a apresentação, estudar para o midterm e o final exam. Eu sou uma mãe de 2 filhos e casada. Então, aqui, a minha filha, ela já está fazendo a universidade. A Amy já tem 18 anos. E o meu filho tem 14, está na high school. Aqui, ele teve oportunidade de entrar nos cadetes, nas Forças Armadas daqui. Aqui tem muitas oportunidades para a família inteira. Se seu filho gosta de games, se seu filho gosta de desenhar, se seu filho gosta... Ele vai encontrar, tanto numa biblioteca pública, impressoras 3D, cursos gratuitos. Essa é a vantagem de morar numa cidade pequena. Eu não vou dizer pequena, porque Cambridge, Kitchener-Waterloo dá mais de 750 mil habitantes. Então, assim, é uma estrutura grande já. Então, você encontra nas bibliotecas, você encontra no próprio college, você encontra em vários círculos de conversação para praticar o seu inglês, cursos gratuitos, tanto de fotografia, poesia, o que você quiser, você vai encontrar no balcão da biblioteca, assim, livros de oportunidade de curso e pagos, gratuitos, longos, curtos, workshops, para você não ficar em casa, não só na hora do inverno, mas, de fato, você se preparar para o mercado. A quarta pergunta é como participar do co-op. Existem programas que têm co-op e outros não. Né? Como é que você sabe? No site do Conestoga, isso é bem claro. Se você escolhe um curso aqui tem curso de 1 ano, 2, 3 e 4. Então, tem curso de pequena duração, um curso de diploma, que são de 2 anos, um curso de bacharel, que são de 3 e 4 anos, e tem a pós-graduação, que o pré-requisito é você já ter uma graduação. Então, dependendo do que você quer, a área que você quer, ele vai te dizer se tem o co-op ou não. O co-op serve para quê? Para você ter a chance, num curso, por exemplo, de 2 anos, em 6 meses você está inserido no mercado de trabalho, porque o Conestoga tem vários parceiros, de empresas parceiras, onde você pode se tornar elegível para poder fazer o co-op. Não é todo mundo que faz o co-op, você precisa ser elegível para fazer o co-op, tirar boas notas, né, para que você concorra à vaga com outro aluno muito bom. Então, o que acontece se você não for elegível? O professor com certeza vai te passar um projeto para você fazer para se tornar capaz, ao final do curso, para você ser inserido no mercado de trabalho. Tudo aqui vai contribuir para que você te impulsione, você tirar uma boa nota, você ir para o mercado de trabalho, estar preparado, tanto acadêmico quanto na prática, entendeu? E a última pergunta, como comum professores estarem também no mercado de trabalho? Olha, dentro da área de TI, é extremamente importante o professor ter as 2 frentes. Tanto saber estar com um strong academic background pronto, quanto você estar pronto para a indústria. Na área de TI, você precisa ter as 2 coisas, para que você fundamente o aluno com conceito, metodologia e tal, ele sinta as suas questões respondidas, mas também ele também saiba como gerenciar um projeto de TI na indústria. Então, às vezes, quando você é contratado por uma empresa, você não trabalha com um projeto somente, você trabalha com 2, às vezes 3 ao mesmo tempo. Então, é um grande desafio, você precisa gerenciar isso, trabalhar com vários ao mesmo tempo. Então, essas 2 coisas são importantíssimas. E, no meu caso, o que eu trabalho paralelamente ao Conestoga é na minha startup, chama 4VR.ca, que é uma startup de realidade virtual, onde muitos alunos que querem ter uma oportunidade de trabalho e tudo, eu falo, olha, se quiser uma experiência, posso desafiar vocês e colocar um projeto para ajudar e assim você já tem uma noção do mercado, olha esse curso online, porque como a minha área, eu tenho condições de oferecer para eles assim dicas que vai fazer diferença na hora de ser inserido no mercado de trabalho. Olha, tem uma chance de estágio aqui, olha, tem esse site onde tem a lista das startups daqui, que é o caso da Comunitech. A Comunitech, ela é um centralizador de coisas de tecnologia, como o próprio nome diz, Comunitech.
Aí você vai e procura ela e fala, ó, estou a fim de fazer um estágio em tecnologia. Tem uma startup que seja, que possa me ajudar? Eles vão ajudar, porque existem mais de 200 startups aqui na região, e a minha é uma delas. E aqui você dá chance para as pessoas fazerem voluntariado, ou então dá chance para fazer um estágio, ou então até contrata. Então, aqui todo mundo trabalha colaborativamente, um ajuda o outro. Eu acho interessante essa questão da cidade pequena, porque as pessoas se conhecem, mas também é um lugar cheio de oportunidades. O Conestoga foi importante na minha vida, porque eu fiz inglês lá, e aí depois eu fiz um curso fora, na área de antropologia digital, para poder agregar na minha área, que é o UX, design, porque quando eu cheguei aqui no Canadá, eu vi a grande diferença de cultura, e a área de antropologia digital estuda as culturas. E isso aumentou o meu nível de conhecimento sobre a questão dos usuários. Então, eu trabalhei com esse curso, depois eu comecei a dar aula no Conestoga, eu já estou lá, já tem um pouco mais de 2 anos. Exatamente, muito obrigada. Eu acho que é só a única coisa que eu gostaria de adicionar, que eu vi uma pergunta durante a apresentação, foi em relação à grade horária. Vale ressaltar que no Canadá, na América do Norte em geral, é um pouquinho diferente as aulas, elas não são que nem no Brasil, que você tem aula de segunda a sexta-feira só em um período, só de manhã ou só à noite. No Canadá já é diferente, então você pode ter aula segunda, quarta e sexta, um dia de manhã, outro dia à tarde. Então, isso varia muito do seu semestre, das aulas disponíveis e das aulas que você escolheu, desde que às vezes são timetable pré-prontas, que você às vezes tem uma ou duas opções, dependendo do seu programa. E existem algumas opções de programa, de alguns cursos, que você consegue selecionar as matérias que você gostaria de realizar dentro daquele semestre, né? Dentro daqueles 4 meses, né? Então, é muito importante, por isso que é muito importante a preparação, focar realmente nos estudos durante a sua, né? Quando você estiver lá, porque, como a sempre falou, é muito trabalho, né? Tem bastante coisa para fazer, mas eu também tenho essa flexibilidade em relação a grade horária, você pode ter um dia que você não tem aula, mas outro dia você tem aula o dia todo, então isso ele acaba alterando durante todo o semestre. Eu acho que até com coisa a Roberta, a Fê pode comentar um pouquinho como, em geral, como que foi a grade horária delas, mas acredito que seja mais isso. Se vocês tiverem com alguma dúvida para a Iciane sobre ensino, sobre ela é professora de UX Design, então pode mandar aqui no Q&A, ela vai estar dando uma olhadinha nas perguntas e a gente vai conseguir aí estar ajudando vocês. Muito obrigada, Iciane. Obrigada, Vamos. Vanessa. Já para quem gostou do Conestoga College e falou assim, tá, mas já conheci um pouquinho do ensino canadense, como que funciona? Vamos falar um pouquinho de valores, né? Então, acho que muitas pessoas, mas quanto que isso custa? Quanto isso vale? Somos o college mais barato da província de Ontário, tá? Então, e a gente tem uma grande diferença em relação aos cursos, né? Então, qualquer curso nosso, sendo ele de diploma, o valor do curso ele é 12.500. Com as taxas, eu arredondo para 15 mil por ano, tá? Então, um diploma com duração de 2 anos, ele vai sair uma média aí de 30 mil dólares pelos 2 anos. Esse pagamento você não faz de uma vez, você faz por termo, tá? Então, em geral, você vai ter 2 termos por ano, então vão ser 2 pagamentos em um ano letivo. Tá? E lembrando que o ano letivo canadense começa em setembro. Para uma pós-graduação, um certificado, os valores já com as taxas anuais são 16 mil dólares ao ano. Tá? O único curso que a gente tem a diferença de valor é o nosso Practical Nursing, que é o de enfermagem, que ele sai no valor de 16.700 dólares. Tá? É o único curso que a gente tem diferença. Então, se você quer fazer um curso de diploma, seja ele de TI ou de business, o valor ele é exatamente o mesmo. Nós não diferenciamos o programa por valor, que eu sei que algumas instituições eles acabam alterando um valor para o outro, dependendo, né, do equipamento que vocês vão utilizar. O Conestoga não faz isso, e por isso somos também o colégio mais barato da província de Ontário. Falando sobre um pouquinho sobre os pré-requisitos, nível de inglês, então para um diploma a gente pede a nota 6.0 do IELTS,
ou 80 do TOEFL. Para uma pós-graduação, degree ou Graduate Certificate, que é a nossa pós, 6,5 do IELTS ou 88 do TOEFL. Provisoriamente, estamos aceitando o Duolingo Test. Duolingo Test é um teste relativamente mais fácil, mais barato, que você pode realizar dentro da sua casa com duração de 1 hora, e nós estamos aceitando essas notas provisoriamente até o intake de setembro de 2021, que as matrículas já estão abertas. Para um curso que nós pedimos 6.0 do IELTS, estamos pedindo a nota 105 do Duolingo. Para uma pós-graduação ou certificado, nós estamos pedindo a nota 115 do Duolingo Test. Tá? Então, novamente, é um teste provisório que nós estamos aceitando. E nós também temos os Pathways, que são os cursos de inglês. Então, se você ainda não tem o inglês suficiente para ingressar num dos nossos programas, você pode realizar um curso de idiomas antes de embarcar, né? Nesse momento, estamos também provisoriamente oferecendo curso de inglês aqui do Brasil, você consegue fazer do Conestoga, e também temos escolas parceiras que também estão oferecendo curso de inglês. Apenas dá um double check se a escola parceira que vocês estão olhando está na nossa lista, que nós reconhecemos ela como parceiro oficial, para que iremos aceitar a conclusão. Então, se você precisar de 2, 3 meses de inglês em uma escola parceira, você pode aplicar junto com a LOA, já da sua matrícula da escola, para uma carta condicional do Conestoga. Ou seja, você não precisa esperar para você se formar, né? Exatamente. Falar assim, vou ter que esperar 2, 3 meses para aplicar para setembro de 2021. Não, aplique com um documento da LOA, da nossa escola parceira, para uma carta condicional. Assim que você terminar o seu curso de inglês, você consegue apresentar o seu diploma e nós reemitimos uma nova carta para você. Tá bom? Então, é uma opção muito legal para quem está com família e já quer ir para o Canadá, né? Quer estudar o inglês no Canadá. Aí temos o Pathway dentro do Conestoga College, tá? O valor para 4 meses, ele tá, que é um termo, está saindo no valor de $6.000. Também com os intakes em setembro, janeiro e maio, que acaba sendo uma opção. Então, esses são os pré-requisitos gerais: nível de inglês, tradução juramentada dos seus documentos, se for para um diploma do ensino médio, se for para uma pós-graduação do ensino médio, e da sua faculdade, os documentos traduzidos e juramentados. Alguns dos nossos programas, nós também pedimos portfólio. Então, se você tiver algum curso, o portfólio, os documentos necessários vão estar listados na lista do seu programa escolhido, assim como o currículo. Em alguns programas, nós também queremos ver a questão de experiência de trabalho. A questão de currículo, normalmente nós solicitamos para os programas de pós-graduação. Tá bom? Acredito que a gente já deu um pequeno briefing. Se novamente vocês tiverem qualquer dúvida, o pessoal aqui do suporte está arrasando aqui nas perguntas e respostas. Mandem aqui para eles suas dúvidas, os programas que vocês têm interesse, que a gente está tirando as dúvidas para vocês. Eles estão fazendo um trabalho incrível, viu? Você viu, né? Eu estou só vendo os números aqui, tudo respondido. 100 perguntas respondidas já no Q&A. Tem o pessoal que está assistindo pelo Face, a gente já alcançou 300 pessoas lá no Face, mais o YouTube. Então, sucesso, parabéns para você que está assistindo aí o webinar, que está querendo mudar de vida, está querendo estudar aqui no Conestoga. Exatamente. Muito obrigada pela presença de todos. Não saia que a gente tem muita coisa legal ainda para vocês. Nesse momento, gostaria de chamar a Fernanda Machado. Fernanda Machado é nossa estudante do Conestoga College. Fê, tudo bem? Você poderia apresentar quem é você um pouquinho para o pessoal? Seja bem-vinda. Tudo bem. Boa noite. Obrigada, Fernanda, pelo convite de estar participando aqui com vocês também. Então, me apresentando, eu sou Fernanda Machado, eu tenho 38 anos, eu me mudei do Rio Grande do Sul para o Canadá em julho de 2009 com o meu marido e 2 filhos. O Murilo chegou aqui com 1 ano e 8 meses, mais ou menos, e o Leonardo às vésperas de fazer 5 anos. A gente teve a ideia de mudar para cá já há bastante tempo, estudamos o Canadá por um tempo, estivemos em Toronto durante aproximadamente 4 meses para ter uma experiência sobre morar no Canadá, isso em 2018, e essa experiência certificou que queríamos estar aqui, que queríamos oferecer condições melhores para os nossos filhos, né?
Então, nesse intervalo de tempo, entre voltar de Toronto em 2018 e 2019, a gente acelerou os processos e tomamos a decisão, enfim, de vir para cá, fizemos as escolhas e tudo mais. E, bem, uma das perguntas que a Fernanda listou aqui para eu responder foi a questão da mudança diária e desafios, né? E por que ela mencionou isso, então? Eu sou formada em Direito no Brasil, pela Universidade no Rio Grande do Sul, a Unicinos, me formei em 2009, e em 2013 eu fiz uma pós-graduação em gestão bancária, tá? Por que eu fiz em gestão bancária? Porque eu trabalho em bancos desde 2002, antes mesmo de me formar em Direito, eu já trabalhava em bancos e sempre gostei muito dessa relação banco-clientes, principalmente na área de empresas, então por isso que gestão bancária foi um curso que eu escolhi para fazer pós lá no Brasil. Quando nós tivemos a decisão de mudar para o Canadá e o melhor processo para vir, né, imaginando que muita gente que está nos assistindo tem essa intenção de imigrar definitivamente para cá em busca da residência permanente, existem algumas alternativas para a gente poder entrar nos programas de imigração do Canadá. Considerando o nosso núcleo familiar, a questão de idade, formação, experiência e tudo mais, e diante de alguns assessments que nós fizemos com consultorias de imigração, nós percebemos que o caminho de vir estudando seria o melhor para nós, o melhor desenho, a melhor alternativa, e que nos daria tempo para conseguir mais pontos para os processos de imigração. Então, quando a gente foi olhar a questão de áreas, o fato de eu ter relação com negócios, com área empresas, por trabalhar tantos anos dentro de bancos nessa área, a gente viu que haveria uma relação bastante positiva para fazer a carta de intenções, para explicar para o Canadá o porquê de estar fazendo um curso que não era diretamente ligado à área do direito, onde eu me formei. Então, essa foi uma das razões pelas quais a mudança da área não foi tão difícil assim no meu caso, porque ela tinha uma ligação, pelo menos, com o meu histórico profissional. Então, a gente acabou fazendo uma análise com base nos nossos critérios pessoais de escolha, né? Então, a região de Waterloo, de uma maneira geral, era a nossa opção por ser perto de Toronto, então é fácil, por exemplo, de você trazer seus familiares para cá num voo mais curto, direto de São Paulo, Toronto. A gente tem uma ligação com a área de tecnologia em virtude da experiência profissional do meu marido. E quando a gente deu uma olhada nos colleges do Canadá, da província de Ontário, o Conestoga foi o que mais me chamou a atenção por atingir esses critérios que nós estávamos escolhendo, né? Então, um dos critérios era a questão do intake de setembro. Como mãe, e avaliando a questão do ano letivo no Canadá, o fato de iniciar em setembro, e que Ontário, a província de Ontário, tem como idade inicial 4 anos para entrar na escola pública, eu coloquei na cabeça que eu queria estar aqui já em setembro para o meu filho iniciar as aulas dele na primeira entrada do ano letivo, né? E aí, então, o curso de General Business atendia todos esses critérios e, obviamente, todos os cursos que compõem esse diploma, que esse é um diploma de 2 anos, eles eram bastante interessantes do meu ponto de vista. Então, para mim, foi uma das escolhas que nós fizemos, né, em família. A gente teve essa decisão tomada em família. Na questão dos desafios, né, eu diria que o inglês, e aí eu faria 2 menções ao que a Essiane falou há pouco para nós aqui. Às vezes a gente tem a falsa ideia de que a gente tem um inglês legal, um inglês bom, né? E aí eu fiz o IELTS, então para fazer a aplicação eu tinha nota já suficiente para entrar no curso de inglês direto, no meu curso direto sem fazer o Pathway. Então, eu vim aqui achando que ia tudo certo, né? Que ia arrasar, tenho o meu inglês aqui fantástico. E a gente se dá conta que não, né? Principalmente na questão acadêmica, porque tem termos, tem uma diferença bastante grande na questão normas, né? No Brasil a gente usa BNT, aqui se usa o APA, então essas coisas todas foram uma novidade para mim e isso foi um desafio sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que rapidamente a gente, né, tu acaba te inserindo neste meio, passando muitas horas dentro do college, o inglês a gente acaba tendo que dar um jeito nele. Mas eu diria que o maior desafio não foi tanto o inglês. No meu ponto de vista, o desafio foi me adaptar ao formato de ensino canadense, tá? Porque, e não só o formato de ensino do Canadá de uma maneira geral, mas o fato de ser college, né? Aqui existe muita visão do hands-on durante o college, então você vai ser colocado numa situação de quase simulação de trabalho.
E a quantidade de assignments, de leitura, leitura é muita coisa. A gente tem livro para ler, o textbook, tem o material que o professor coloca no Iconestoga, que é uma ferramenta que o college utiliza para linkar as aulas. Os assignments é muita coisa. Então, o tempo de dedicação que nós precisamos ter para entregar isso de uma forma eficiente, né, e para quem está buscando ter uma qualidade de conclusão de curso alta, né, é uma dedicação intensa mesmo. Então, o que a Ciane falou sobre ter o apoio da família, né, você tem que se dividir entre cuidar de filhos, cuidar da casa, se preparar para o college, ele é bastante intenso mesmo. Então, eu acho que essa dedicação, conseguir encontrar o ponto de equilíbrio para poder me dedicar a tudo isso foi um dos meus maiores desafios, tá? Em relação ao curso de Business, são 4 semestres, o General Business, que é o curso que eu estou fazendo, o diploma. Eu já estou no último semestre, e isso foi até uma surpresa para mim, porque inicialmente, para o intake de setembro, que foi onde eu comecei, a formatura ela é prevista para abril, né, dos 4 intakes, porque a gente tem as férias do summer. Mas, até mesmo em virtude do que aconteceu de pandemia e tudo mais, a gente optou, através de um convite que eu recebi do próprio college, da coordenadoria, a gente antecipou um semestre do curso. Então, ao invés de estar fazendo o último semestre no intake no term do Inter, né, de janeiro, eu fiz esse term no summer, e agora, então, estou fazendo o último term, me formo em dezembro. Se tudo der certo, acho que sim, acho que eu já estou com nota suficiente para terminar. E a minha avaliação do college, do curso em si, ela é muito positiva. Eu tive boas impressões em relação ao college, ao conteúdo, aos professores. Eu até faria uma observação, assim, é muito comum que a gente questione, esse professor não é bom, esse professor é. Isso vai existir em qualquer lugar, seja no Brasil, seja numa universidade aqui no Canadá, em outros lugares. Então, acho que a gente vai passar por bons professores, de repente, medianos professores, mas, na minha avaliação geral, a média aqui foi muito positiva. Eu diria que nesses 4 semestres que eu tive, eu listo 2 professores com os quais eu não, assim... De repente, eu não me dei bem com eles, enfim, mas foram os únicos que eu listaria, que eu acho que, imagina, de tantos cursos que eu tive aqui, é muito pouco para avaliar que o curso ou que o college não é bom. E eu acho que eles têm um foco muito grande em nos preparar para o mercado de trabalho, sabe? Todos os movimentos que eles fazem de nos passar o conteúdo, ele traz muito essa relação com o mercado de trabalho, nos mostram o que isso vai trazer para nós, o conhecimento vai linkar com o mercado de trabalho. E são super convidativos, assim, eles são abertos para a gente conversar, para auxiliar, tirar dúvidas, marcar o horário separado. Quando estava em aulas presenciais, a gente pode marcar um horário para ir no office e conversar presencialmente com eles. Hoje em dia, isso está via Zoom, então, a qualquer momento, a gente pode mandar um e-mail, pedir para conversar individualmente, e eles são super abertos para isso. O curso de business, assim, para quem tem esse interesse de analisar o general business, ele nos dá uma visão super ampla sobre negócios no Canadá, né? Eu listaria aqui que eu fiz computação, que no início eu confesso que eu fiquei, puxa, computação, quem é que não conhece tal? Cara, aprendi bastante, juro, assim, o Word, Excel e outros programas que se utilizam, eu achei bem legal, assim, achei que agregou bastante. Contabilidade, marketing, suprimento e operações, economia, gerenciamento de projetos, finanças, negócios internacionais, RH. É um conhecimento bastante amplo sobre negócios, né? E o que eu senti é que eu desconstruí um pouco o conhecimento que eu tinha sobre fazer negócios no Brasil, né? Meu conhecimento era profissional, não acadêmico, mas eu desconstruí um pouco isso e reconstruí com uma bagagem a mais, que é olhando o mercado da América do Norte de uma maneira geral. Porque, embora a gente esteja estudando no Canadá, muito conteúdo, muita leitura, muita coisa que a gente faz aqui, ela tem um pouquinho de ligação com a América do Norte, e aí inclui os Estados Unidos também. Então, quando eu faço essa análise sobre o General Business, essa visão que a gente acaba agregando, ela é bastante positiva. Então, super satisfeita com o curso. Se eu tivesse que voltar no passado e escolher de novo, com certeza escolheria o General Business. Mas eu gostaria de compartilhar aqui com quem está nos assistindo algumas dicas, tá? Para o curso de Business, a gente tem a possibilidade de montar a nossa timetable, né? Então,
muito próximo do período de abertura das aulas, do início das aulas, vai ser disponibilizada uma ferramenta, que é o Schedule Builder, e através dele a gente vai fazer a seleção das cadeiras que a gente quer ter aula e quais são os horários, porque normalmente essas cadeiras, elas têm, sei lá, de 3 a 9 sessões diferentes com professores diferentes. Então, você vai olhar lá na timetable quais são as cadeiras que estão disponíveis e você monta a sua timetable. Quanto mais cedo você tiver a confirmação do pagamento da sua tuition para aquele semestre, mais certeza de que você terá a possibilidade de abrir a sua timetable com todos os cursos e opções disponíveis, né? Eu tive uma experiência que eu deixei para pagar muito próximo da data, e a aceitação, digamos assim, o recebimento do Conestoga, porque o sistema bancário aqui é um pouquinho diferente, eu fiz uma transferência, levou 5 dias para aparecer para o Conestoga. Quando apareceu, a timetable já estava aberta. E aí, o que sobrou eu tive que fazer. Então, eu tive aulas em horários que eu não tinha interesse de ter. Então, a dica que eu dou faz o pagamento cedinho da tuition, para quando abrir a possibilidade de montar sua timetable, se seu curso tem essa opção, para você poder abrir o mais cedo possível. E os estudantes que já estão acostumados com isso, a gente espera chegar no dia e no horário para entrar no primeiro horário possível. Então, se abre às 9 da manhã, certeza que 70% dos alunos estão na frente do computador para montar a timetable e pegar os melhores horários. O exemplo que eu dou deste último semestre, eu consegui marcar as minhas aulas exatamente como eu queria, de terça a quinta, somente no período da tarde. Então, eu tenho segundas e sexta livre e toda semana de manhã. E por que isso? Não é porque não estou a fim de estudar nem nada. Considerando essa questão que a gente comentou, e ele falou e eu repeti aqui, da quantidade de assignments, é bom você ter uma agenda livre para se preparar. Para poder ler o conteúdo. Quando você chega na aula, o professor pressupõe que você já sabe o conteúdo daquela semana, as aulas são divididas por semanas, então lá no Conestoga já tem praticamente todas as semanas que você tem de aula, então é bom que você se prepare antes da aula, né? Se você tiver dúvidas, você tira com o seu professor naquele momento, né? Então, as dicas que eu daria sobre a questão de marcar as aulas e tudo mais seriam essas. Outra questão aqui que a Fernanda listou é aula presencial e aula online, né? Então, eu tive um semestre inteiro de aula presencial, direto lá dentro do Conestoga, que foi muito bacana, a interação dentro, né, desse ambiente acadêmico, para quem já estava muito tempo longe disso, foi muito legal. Fora a questão toda da multiculturalidade que existe aqui, né? Então, você acaba conhecendo gente do mundo todo. Então, hoje eu já tenho conhecidos canadenses, indianos, filipinos, venezuelanos, enfim, tem de tudo que é lugar. Então, achei muito legal. Quando a gente fez a troca no meio da pandemia, em março, foi tenso para todo mundo. Não foi só para os estudantes, para os professores também. Todo mundo teve que se adaptar de uma forma muito rápida a ter aula online. Então, os professores tiveram que rapidamente mudar suas dinâmicas. Nem todos os cursos estavam preparados com o material já carregado no Conestoga, né? Então, assim, foi muito complicado. Me parece que a segunda metade do termo, ela né, demorou um pouquinho para a gente se ajeitar. Tivemos esse intervalo, né, no intake do Spring, ali em maio, quando as aulas recomeçaram, a gente já percebeu o college totalmente repensado. Todas as matérias, sem exceção, estavam no Conestoga, os professores habituados a utilizar a ferramenta Zoom, que foi selecionada como sendo o principal meio, né, de entrega das aulas online, e então ficou muito mais fácil de a gente se preparar para isso, né. Óbvio que quando começou em maio, as escolas estavam fechadas devido à pandemia, então eu tinha os meus filhos em casa, o meu marido estava trabalhando de casa também, mas ele tinha toda a agenda dele para lidar, então, assim, foi um pouco complicado, mas a partir do momento que a gente entendeu que aquela era a realidade, como uma unidade familiar, a gente conseguiu fazer uma seleção de horários que ficou adequada para ele e para mim, então a gente se dividiu. Quando eu tinha aulas, ele ficava com os filhos, quando eu não tinha aula, ele fazia as reuniões de trabalho dele, enfim, então a gente conseguiu se adaptar e eu acho que esse foi o ponto principal dessa paradinha ali em maio, entre abril e maio, para a gente poder recomeçar de uma forma mais organizada. E hoje, nesse último semestre, começou agora em setembro, eu diria que isso já virou rotina. Eu acho que nem professores, nem alunos estão mais precisando de adaptação. A gente já conseguiu lidar com tudo, os professores conhecem perfeitamente bem a ferramenta e está tudo funcionando bem. Eu só diria, na nossa experiência como estudantes, que o fato de ser online
a carga de trabalhos me parece que ficou mais pesada e a dificuldade, né, exigida, assim, a forma como os testes são efetuados e a forma como a gente tem que responder acabou ficando um pouquinho mais dificultado. Filhos e childcare, eu acho que é bastante legal para quem está aí no Brasil, pensando em trazer para cá, como que funcionam essas questões, né? Então, eu vim, então, com uma criança para childcare e outra para entrar direto na escola pública aqui, né? Fazendo uma pesquisa, eu e meu marido, a gente decidiu que o nosso filho ficaria na escola pública, e eu não sei se fica claro para todo mundo, mas existe o Waterloo Region School Board, que é a escola pública da região, e tem o Catholic District também, que também é público no sentido de custos, né? Mas aí tem mais um viés da questão do ensino religioso, né? Então, a gente optou por ficar com o Distrito Escolar Público e fizemos toda a questão de análise de escolas e onde que a gente gostaria de morar, porque aqui o filho atende a escola do seu bairro, né, do seu boundary. Então, a gente pesquisou muito no site do Distrito Escolar e mais ou menos definiu onde que nós gostaríamos de morar e qual seria a escola que ele ia atender. Então, a gente já chegou aqui com um preparo sobre isso. E a childcare, aqui em Waterloo Region, existe uma lista de espera para você ser chamado para as childcares, né? Existe um site chamado OneList, onde você seleciona as escolinhas, as childcare certificadas que você se interessou mais em ter o seu filho lá, você coloca o nomezinho dele e eles vão chamar à medida que eles tiverem uma vaga aberta. Eu fiz isso antes de sair do Brasil, e antes de sair, inclusive, do Brasil, eu recebi 2 vagas em escolinhas diferentes. Uma era uma escola bilíngue montessoriana, francês e inglês, e a outra era uma escola, uma Child Care Center do YMCA. E como eu tive a oportunidade de vir aqui itinerantes e eu visitei uma Child Care do YMCA, eu fiquei encantada com o projeto deles. A gente acabou optando por deixar, então, o nosso mais novo numa Child Care do YMCA. E a gente, assim, super satisfeito demais com isso e também com a escola do Leonardo. E um outro ponto que a Essiane comentou que eu gostaria de reforçar é a questão de atividades. A gente tem muita coisa para fazer aqui, e é bastante mesmo. Na escola do meu filho, obviamente agora está um pouco reduzido por conta da questão do Covid, mas eles têm atividades que são proporcionadas em parcerias com universidades. Então, por exemplo, teve uma atividade muito legal, patrocinada ou promovida pela Universidade de Waterloo, na escolinha do meu filho, voltada para a área de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Então, as crianças eram colocadas em contato com atividades ligadas a isso, e é muito legal. Aqui existe muito a questão dos community centers, existem várias atividades para as crianças que a cidade oferece, né? Existe um custo para isso, e existe uma procura imensa. Então, tem natação, tem ginástica, enfim, tem uma série de coisas. As bibliotecas públicas têm uma série de atividades para as crianças. Agora, durante o Halloween, por exemplo, você podia visitar algumas bibliotecas e tinha caça-tesouro, tinha bolsinha de candies para as crianças, enfim. Então, para quem vem com filhos aqui, uma das coisas que a gente percebeu é quanto mais a gente consegue dedicar tempo de qualidade e quantas opções de atividades a gente tem para fazer com as crianças. No bairro onde a gente mora, tem uma quantidade imensa de trilhas, de parques, de pracinhas com brinquedos para as crianças. Então, é muito raro a gente ficar em casa, obviamente, principalmente no verão, mas mesmo no inverno, tem um parque aqui na cidade que tem uma montanhazinha ali que a gente adora descer de trenozinho. Então, assim, meu filho tá louco para a chegada do inverno e neve, para ele poder pegar o trenó e ir lá descer com a gente. Enfim, então, tem muita atividade. É difícil a gente ficar dentro de casa, porque existe essa possibilidade, você se sente seguro estando nesses lugares. Então, a gente acabou percebendo uma mudança, uma qualidade de vida muito maior, de estarmos com eles e podendo dar o nosso tempo para eles e aproveitar, obviamente, né? Eles ganham e a gente ganha também. Fê, enfim, eu acho que dos pontos que a gente havia selecionado, eu fiz um overview aqui da minha experiência como estudante no Conestoga. Foi excelente, excelente. Muito obrigada por ter compartilhado. Acho que foi muito
muita informação muito importante, principalmente das crianças, né? Eu vi que já tem uma perguntinha aqui para você, do Francisco Pimenta, coisa Vou olhar aqui já todas. O pessoal do suporte que está arrasando aqui nas perguntas e respostas. Mas Obrigada. agradeço muito pela participação, pelo seu feedback. E vamos seguindo para o senhor Bruno. Bruno Cibela. O Bruno, ele já é o nosso locutor do Conestoga College há muito tempo. O meu IT guy. Desde 2016. Exatamente. Bom, gente, o Bruno foi ex-estudante, trabalha no Conestoga College. Vou pedir para ele fazer uma introdução sobre ele e ele também vai compartilhar a tela dele, vai mostrar um pouquinho sobre o Conestoga para vocês. Bruno, todo certo. Joia, posso colocar minha tela aqui então? Claro, só enquanto isso, eu vou compartilhando, só gostaria de reforçar, se você tem alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida com algum dos participantes ou sobre algum programa, deixa aqui no Q&A que a gente está respondendo, a gente está arrasando aqui, já teve mais de 130 perguntas respondidas, então conversa lá com a gente, mande sua pergunta enquanto a gente está realizando o webinário. Bruno, todo seu. Não vou me estender muito, a gente tem que ouvir a Roberta ainda, que está ali aguardando. E quero parabenizar você que está aí participando, colhendo todas as informações necessárias. E quero te lembrar que não adianta nada você ter esse monte de informação e não fazer nada. Então, se você quer vir estudar, entre em contato aí com a Fernanda, pergunta mais, tem alguma informação que não ficou muito clara, ela vai poder te ajudar e vai poder te trazer aqui para o Conestoga. Agora é o seguinte, durante a nossa apresentação, a gente está ao vivo, tem duas pessoas, o Roberto e o Luiz, estão respondendo perguntas. A gente está fazendo mesmo que um Bering, assim. Vamos ver se eles conseguem responder todas as perguntas. Então, manda um monte, tá? Clica aqui no Q&A. Fala. Eles estão trabalhando a mais ali. Eu nunca fiz um webinar com esse tanto de pergunta. Olha só. Muito legal. Parabéns para você que está participando e enviando aí para a gente. Então, vamos lá. Estou no Conestoga desde 2016. Comecei a minha jornada lá. Também com o Pathway de inglês, né? Eu não tinha o inglês necessário para começar no programa, então eu consegui entrar na metade do quarto termo do Pathway. Então eu fiz só 2 meses de inglês e já consegui começar o meu programa, que foi Broadcasting Television and Independent Production, em setembro de 2016. Foram 2 anos de curso. E eu já tinha uma certa experiência lá do Brasil, já tinha trabalhado com algumas emissoras. Eu vou deixar aqui o meu LinkedIn, eu posso até colocar ali no chat, e também o Instagram do TBS, que é um programa de rádio brasileiro. Olha, o melhor programa brasileiro da rádio. Já eu falo sobre ele um pouquinho mais. Então, como eu falei, lá no Brasil, trabalhei para Mix TV, para Mega TV, para TV Unip, Rede Gospel, Rede Família, e trabalhei 3 anos para uma TV que não é muito conhecida, uma tal de TV Globo Internacional, era o Sinal Europa. Foi momentos incríveis, principalmente na Mix, que era hands-on, que era o que eu realmente queria fazer, não queria ficar fazendo produção ou backstage. Eu era a câmera de lá, fiz muitos programas de estúdio. Tem essa foto da Kéfera, a Bela e eu, a gente assiste aquela novela que ela participou e fala, poxa, a gente trabalhou junto, né? Que legal, que momentos incríveis. Trabalhar com TV realmente é diferente, porque cada dia é um dia diferente. Mesmo você indo para o mesmo local de trabalho, para o mesmo estúdio, a notícia vai ser diferente. Então, um dia é diferente do outro. Aqui é um jornal conectado da Mega TV, quem é lá de São Paulo, Brasília e também do Amazonas tinha acesso. Aqui algumas fotos da Mix TV, dos festivais que tinha. Eu adoro essa foto da esquerda. A Bel falou que essa foto está desatualizada. Eu acho um absurdo, porque o meu cabelo está igual. Ela fala que agora está branco. Gente, não está branco nada, né? Eu acho um absurdo. Aquela foto tinha que ter posto antes, mas tudo bem, né? A esposa feliz, marido feliz. Aqui à direita é uma foto com a banda Magic, inclusive é uma banda canadense. Só um pouquinho para ilustrar que, assim, eu tinha a carreira que eu sempre sonhei no Brasil, era muito feliz lá. Infelizmente, a emissora tinha fechado e eu teria que começar do zero em outra emissora. E um pouquinho antes de fechar, eles começaram a não ter comerciais. Então, para uma emissora de TV, não ter comercial significa que está caminhando ali para o fim, né? Aí eu até comentei com a Bel na última reunião, falei, Bel,
ou eles vão reduzir o número de funcionários e talvez eu fique, ou vai ser o Canadá. Ela, como assim, tal, né? Aí, realmente foi o que aconteceu. Depois da reunião, eles anunciaram que a emissora ia fechar, e eu mandei a bandeirinha Canadá para a Bell, foi ali onde começou o nosso sonho Canadá, e deu tudo certo, porque a gente buscou informações corretas, no tempo certo, demos a entrada, ou seja, a gente agiu, né? Vamos lá, vamos exercitar esse verbo agir. A gente pegou todas as informações que tinha, já foi tirar o passaporte com validade maior, já foi lá tirar o visto, já estava em contato com o Conestoga. Então, a gente simplesmente resolveu colocar o nosso projeto em andamento. Por isso que eu falo que é muito importante você pegar essas informações e dar continuidade, né? Já aqui no Canadá, olha só, essas duas fotos é no Conestoga College. A foto da esquerda é na F-Wing ali do Doom Campus, que é a área de Health and Life Sciences. Tem aqueles bonecos ali que, eu não sei se a Fê já comentou em alguma webinar, ou se você já sabe, mas são bonecos de última tecnologia. O professor fica numa outra sala, colocando, assim, situações que o aluno tem que salvar o boneco, né? Ele é todo computadorizado, ele respira, emite os sons, é muito legal. Eu estava fazendo um vídeo lá. Aqui à direita é o nosso estúdio de TV renovado, inclusive o The Brazilian Show faz algumas coisas lá, né, Bela? A gente gravou alguns insights para o TBS. Obviamente, agora tem que ficar de máscara lá por causa do Covid. Eu estou deixando aqui o meu LinkedIn e o Instagram do TBS para você acompanhar. A gente faz um programa com muito amor, a gente adora fazer o The Brazilian Show e a gente gosta quando você participa. Tenho a honra de trabalhar com a Bela de vez em quando a gente vai fazer algum vídeo especial juntos. É muito legal essa oportunidade. A Belinha está trabalhando lá no Conestoga também. Tive o prazer de representar... Olha só, o Brasil está escrito errado, desculpa. Tive o prazer de representar o Conestoga lá no Brasil, junto com a Chris Book. Nessa época, eu acho que a Fernanda não estava ainda, né, Fê? Não, ainda não. Então, era complicado, porque se você quisesse saber mais informações, lógico, tem as agências, mas você tinha que ligar aqui no Conestoga, falar ali no International Office em inglês, e agora tendo a Fernanda aí no Brasil, cara, é muito Estou bom. aqui para ajudar vocês. Poder tirar as dúvidas, principais dúvidas em português, ela está em São Paulo, é muito bom, então aproveite isso. Você vai deixar seus contatos depois, né, Fê? Vou sim, vou deixar. Maravilha. Voltando aqui para o Canadá, alguns eventos antes do Covid, essas fotos não são atuais, e dá uma saudade imensa de ver a Jean lá cheia desse jeito. Eu sou responsável também pelos eventos do college, então tem que montar projetor, iluminação, som, vem tudo lá para mim. A foto da direita é um International Welcome, que, olha, acho que tinha uns 2 ou 3 por ano, e sempre era assim, cheio, o International Office da comida, era fantástico. Assim, na esperança que isso volte ao normal, que a gente possa ter mais uma foto como essa, né? Um pouquinho dos equipamentos, muito interessantes. Se você vem para cá para estudar Creative Industries, a School of Creative Industries, você não tem sua câmera a princípio, né? Obviamente, depois você pode comprar sua câmera, mas durante o programa tem uma câmera para você. Então, esses equipamentos caríssimos, você tem à sua disposição, né? No caso aqui, eu estou mostrando de alguns eventos, mas como estudante você tem acesso a tudo isso pelo college, já está incluso na sua tuition. Alguns outros eventos interessantes que eu fiz lá foi para a Toyota. Então, eu junto com os estudantes, eu posso levar eles para um real job, né? Para um trabalho real. Então, a gente vai lá um dia antes, verifica a sala, verifica quais equipamentos a gente vai precisar, no dia, o que cada um vai fazer, o que cada um vai desenvolver, como se fosse na indústria, como se ele estivesse numa TV, numa produtora, né? Então, é muito legal esse partnership que o Conestoga tem com as indústrias e leva o estudante para fora do campus numa experiência real. Aqui a foto da direita, quando eu gravei o Victor Garber. Quando eu comecei essa entrevista, eu fiquei olhando assim para ele falou, tá tudo bem? O sinal tá bom? Eu falei, Victor, a última vez que eu tinha te visto, você estava morrendo no Titanic, né? Então, para mim, te ver aqui falando comigo é tão legal. Então, tem algumas entrevistas, assim, super legais que os estudantes também participam. Convocation,
A foto da esquerda, a convocation lá do Bigmans, que é um dia normal de transmissão. Eu opero o switch, outra pessoa opera o áudio. Tem estudantes também participando. A foto da direita é a convocation hoje, sem plateia, sem as pessoas por causa do Covid, mas mesmo assim nós conseguimos fazer. Uma foto novamente lá do estúdio e o The Brazilian Show no Halloween, Belinha. Olha, é muito legal fazer o The Brazilian Show. É um programa semanal, todos os sábados, das 8 às 9 da noite. Você pode acessar aí do Brasil pelas nossas redes. Vou deixar o Facebook, o Instagram e o YouTube. É só colocar The Brazilian Show, CJIQ, em qualquer uma das redes, que você pode acompanhar ao vivo o que a gente está transmitindo aqui na FM. A CJIQ 88.3 é a rádio do Conestoga. Então, se você vir fazer um curso de rádio, de podcast ou algo assim, você vai ter experiência profissional numa rádio FM dentro do campus. É muito legal, né? E a gente conseguiu esse horário para o The Brazilian Show, um horário semanal para a gente brincar lá na rádio. É basicamente uma brincadeira. Eu tenho um vídeo rapidinho, só para você ter uma ideia de como é o show. Vou tirar o volume aqui para não ficar muito alto. Sorry. Aqui, ó. Só para você ter uma ideia de como as portas se abrem aqui no Canadá, né? A gente chegou para estudar e, de repente, a gente tem um programa de rádio na rádio do college. Aqui, Belinha, onde? Na CJIQ 88.3 FM. Seja bem-vindo. Conta geral, né, Bela? Conta para todo mundo que estamos no ar. Pois é, a gente está esperando a sua participação, claro, para fazer o melhor programa brasileiro da CJIQ. Dá um oi, vamos dar os ois para quem já tá aí conectadinho com a gente. Eu tô amarelo hoje, Belinha. É, tá com icterícia, mas eu acho que é a tela do computador. Que absurdo, Bela. Tá do meu lado. Ah, não dá, né? A mulher Não pegou e dá, começou a né? descascar o milho, ó, na caruda. Ela queria comer o milho, deixa ela comer o milho dela no voo, qual o problema? Ué, pois é, o Como é que problema ela não é nem entrou? comer, porque ela vai comer ali no quadradinho dela, vai se sujar, ela vai... Mas como é que ela entrou com milho Pois no é, avião? pois Tem que ser é. voo nacional, né? Internacional não rola. Internacional não vai. O duro é o cheiro, né, de quem tá do lado ali. Então, gente, e a gente consegue também reunir a comunidade, né? Porque sempre tem um serviço que um brasileiro pode fazer, que pode ajudar. A gente usa o programa de rádio para unir a comunidade realmente. Então, essa aqui é o aniversário de 2 anos que a gente teve. Então, a gente coloca lá food truck, porque a gente sente falta da comida brasileira. A gente conseguiu chamar um food truck que teve pastel, coxinha, e a comunidade consegue se unir, consegue se conhecer. O programa é totalmente interativo, bastante propaganda dele, né? Mas é que a gente quer te mostrar as belezas aqui da cidade. Netflix está aqui direto fazendo filme, então se você é da área, pode ter uma oportunidade, por que não? Esse aqui é um exemplo que eles fecharam a rua para gravar a cena de um filme. Acontece muito aqui na região de Galt, em Cambridge. O nosso programa já foi visto lá pela Rogers TV, olha lá, já a cena clássica de saindo do rádio. Então, é uma grande brincadeira, a gente adora fazer isso. A gente teve a oportunidade de entrevistar o Hassum. Aê, piada ruim com Hassum. Obrigado a você, querido. Obrigado, foi um prazer. Até breve. É uma alegria. E assim, é um programa brasileiro, feito para brasileiros, com interatividade brasileira, né? Então, eu vim para fazer TV e a gente acabou se misturando. Eu estou empregado lá no Conestoga fazendo eventos, vídeos, e junto com a Belinha fazendo esse programa de rádio, respondendo perguntas. Foi fantástico quando uma pessoa chegou lá no Conestoga e falou, olha, estou estudando no Conestoga e foi por causa da rádio que eu conheci o Conestoga. Falei, poxa, que demais, né? Que gostoso ouvir isso. Assim que eu terminei o programa, 2 anos de estudo, demorou 20 dias ou menos, aliás, 20, 25 dias, para eu conseguir já o meu full-time job. Foi algo muito rápido, porque a instituição, o Conestoga, ele está preocupado no sucesso do aluno, né? No Brasil, isso pessoalmente, na universidade que eu estudei, você via isso muito do professor. O professor queria o seu sucesso. Mas aqui, além do professor, a instituição quer o seu sucesso. Então, eles te ajudam com cover letter, eles te ajudam com resumê, te ajudam a como get out there, como sair e conseguir o seu emprego, né?
E é fantástico esse apoio que o Conestoga dá. Bom, eu acho que, resumidamente, é isso, as coisinhas que eu queria falar para você. Quero te empolgar, sim, porque é uma região incrível, cheia de oportunidades, e o Conestoga ele foi além das minhas expectativas. Acho que essa é a minha big message, Fê. Muito, muito obrigada. E acho que além da rádio, vocês conseguem ainda reunir toda a comunidade brasileira, né? Então, a gente consegue manter muito perto, então, a comunidade. Então, a questão de estar próximo, se sentir mais próximo de casa, né? Aquela coisa, vou tomar um guaraná, um pão de queijo. Até estava brincando com a Bela esses dias. Falou assim, eu nunca tomei Guaraná, mas no Canadá me deu aquela vontade de tomar aquele Guaraná, né? Então, sempre acontece uma coisinha ou outra, exatamente a comunidade brasileira, ela está crescendo e vai crescer muito mais ainda com a sua presença lá na região de Waterloo. Mas, muito obrigada, Bruno, obrigada, Bel. Vamos conversar um pouquinho com a Roberta. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos lá. A Roberta foi estudante do Conestoga, ela já se formou em um curso, uma Mobile Solutions, é uma pós-graduação de 2 anos. Sejam bem-vinda. Conta um pouquinho para a gente da sua experiência, quem é você, sobre o programa. Bom, olá, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Se vocês estiverem me ouvindo muito mal, aí me avisa, tá? Eu cheguei aqui no Canadá com a minha família no final de 2018. Eu, meu marido e minha filha. A minha filha, ela estava ainda em idade de childcare, então é diferente no caso da Fernanda, ela não foi para uma escola pública aqui no Canadá. Então depois eu também posso compartilhar com vocês um pouco disso. Quero dizer que o childcare aqui são pagos e eles não são baratos, então é uma coisa que exige sim um preparo psicológico, financeiro, desde aí do Brasil, mas eu não tenho o que dizer, assim, foi a melhor escolha, né? No caso, quando a gente chegou aqui, o meu marido, ele estava com o work permit atrelado ao meu study permit, mas ele não arranjou emprego logo que nós chegamos, então nós teríamos a oportunidade dele, por exemplo, ficar cuidando da nossa filha. Mas o fato dela ter ido para o childcare, eu senti muito, porque criança pega inglês muito rápido, pega qualquer língua muito rápido, e isso trouxe uma tranquilidade muito grande para toda a família, eu diria, até para os avós que ficaram aí no Brasil, porque você vê que a criança se desenvolve muito bem, e foi uma transição para ela muito mais fácil do que a minha, por exemplo. Falando um pouquinho sobre o curso, voltando um pouco para o Brasil, eu já sou formada, eu era formada no Brasil já na área de TI, e eu também tinha uma pós-graduação em gestão de negócios voltado para a área de TI, e eu trabalhava também já na área desde que eu me formei na faculdade, então eu já tinha anos de experiência. Eu já trabalhei como desenvolvedora e nos últimos anos eu estava trabalhando como analista de sistemas. Então, assim, o curso, isso é uma coisa que vocês devem olhar, tá no site do Conestoga. Alguns cursos, eles pedem um background, eles verificam realmente se você tem aí, se você traz aquela experiência, e isso faz toda a diferença. Por que eu digo isso? Assim como a professora Essiane, que foi minha professora, e assim como a Fernanda já comentaram, os cursos são puxados, eles têm muitas atividades, e você precisa já ter o conhecimento, pelo menos, que o college solicita, porque sem isso você pode ficar um pouco perdida no curso. Por que eu digo isso? Os cursos que a maioria de nós aqui estamos comentando são cursos, diplomas ou de pós-graduação, ou seja, são cursos que exigem já um conhecimento e eles estão ali para eles estão para agregar um conhecimento, eles não estão para te desenvolver do zero. Então, eles têm esse pré-requisito, você tem que chegar ali com alguma coisa. O meu curso, especificamente, e eu acredito que a maioria dos cursos de TI, não todos, tá? Mas a maioria, eles são no formato Bring Your Own Device. Então, o que isso quer dizer? Você tem que trazer, você já tem que ter o seu computador, você não precisa ter as licenças e não precisa ter os softwares instalados, porque isso está já incluso no college. Então, quando você paga todas as suas taxas, todas as suas matrículas, isso está incluso. Você vai ter acesso a um portal onde você vai ter licenças
de todos os softwares que você precisar. Mas o computador e tudo o que o computador precisa ter em questões de memória, em questões até de tamanho de tela e tudo mais, o site do Conestoga, ele instrui bastante em relação a isso. Uma coisa muito interessante, que eu vou até já ir um pouco para o tópico de equipamentos disponibilizados, é que eu queria dar um exemplo para vocês. Eu fui uma estudante que, desde o início do curso, foi com um MacBook. A maioria dos estudantes, eles vão com computadores que têm o sistema operacional do Windows, que é o mais comum. E, assim, nós, né, eu precisei, por exemplo, instalar o Windows no meu MacBook. Existe como alguns professores podem te auxiliar. Se você tiver dúvida, nós temos uma loja da Apple aqui também na cidade. Então, quando eu precisei de suporte deles, eles também me auxiliaram totalmente. E eu pude instalar uma licença original do Windows, porque é obrigatório o Windows para alguns dos nossos cursos, para alguns das nossas matérias, porque nós aprendemos linguagens específicas para o Windows também. E lá no fim do curso, no meu caso, né, no fim do meu curso, eu também tive linguagens de desenvolvimento específicos para iOS. E nesse caso, é obrigatório você ter um MacBook. E aí, o que o college faz? Ele não obriga os alunos a ter um MacBook. Como eu já tinha, eu instalei os softwares originais no meu MacBook e eu terminei o meu curso normal. Todos os demais alunos, eu digo todos mesmo, 90% dos outros alunos que estavam com computador, o Windows, né, sistema operacional Windows, eles recebem gratuitamente do colégio um MacBook emprestado pelo termo que você precisa. Então, assim, não se preocupe, porque você vai ter todo o suporte necessário do college. É aquilo, você precisa trazer o seu computador, independente de qual. Se você, por exemplo, não tiver um MacBook, não quiser comprar, nós sabemos que é um pouco mais caro, o college vai te auxiliar nisso. Isso é extremamente importante, eu queria deixar claro aqui. O meu curso, ele é de 2 anos, mas assim como nós já comentamos aqui, os termos aqui são diferentes. Nós não temos 6 meses de semestre. O nosso termo aqui são 4 meses. Então, o meu curso, que são 2 anos, eu realizei em 1 ano e 4 meses, certo? 1 ano, isso mesmo. Então, é muito rápido. A gente fala, nossa, são 2 anos, mas passa muito rápido. E um dos meus termos foi o co-op. O que é o co-op? Assim como a Essiane já falou, o co-op é a oportunidade que a gente tem de ser inserido no mercado de trabalho. E o meu curso era opcional. O que eu tinha para fazer? Eu tive que tirar notas boas, eu tive que ficar num top, vamos dizer, numa lista top 10 ou top 10 ou 15 alunos, que são as vagas que eles abrem por cursos que tem o co-op, para você poder estar dentro, vamos dizer assim. E aí eu consegui ficar nessa lista e submeti o meu pedido ao co-op. A partir desse momento, o college, ele disponibiliza um curso, vamos dizer assim, um programa apartado para auxiliar na montagem do seu currículo e te auxiliar também nas entrevistas. Eles ensinam um pouco o que é solicitado, como o mercado de trabalho aqui costuma funcionar, o que eles pedem numa entrevista. E isso é muito importante. E o college também, ele tem um site, um software específico, onde as empresas interessadas e que tem co-op aberto, eles colocam as vagas nesse site e a gente pode se candidatar através do próprio site. Eu digo para vocês assim, é claro, nós também somos liberados a procurar co-op na nossa área, a procurar esse emprego por fora. Nós não precisamos utilizar o site do college, mas o que eu digo para vocês assim como o Conestoga, todos os outros colleges e universidades devem ter isso também. E as empresas, elas sabem o que elas querem e quem elas querem. Então, é muito mais fácil você encontrar uma vaga através da ferramenta que o Conestoga disponibiliza. O meu caso foi assim, eu me candidatei para algumas vagas até por fora, fui em alguns eventos e em uma das vagas que eu me candidatei pelo site do Conestoga, eu recebi a chamada para entrevista, fui fazer a entrevista e, assim, em questão de 24 horas, eu diria, foi muito rápido, eu recebi já uma job offer, que eles chamam, né? Que é a proposta do emprego. E nós que somos co-ops, nós temos que seguir algumas regras e nós temos até um certo horário para aceitar essa vaga.
ou rejeitar, mas você só pode se rejeitar se você tiver opções. Você, por exemplo, se eu recebi uma job offer hoje e eu não tenho mais nenhuma job offer no meu sistema, eu tenho até 24 horas para aceitar, eu tenho que aceitar, eu não posso rejeitar essa job offer, porque isso faz parte do programa. Lembrando que se você, por exemplo, se candidata ao co-op e você não consegue um co-op, dependendo do curso, você pode até, vamos dizer assim, perder o curso, né? Você não consegue finalizar. Então, é super importante, o co-op é muito importante para nós, para o COGE, e para nós como empregadores, como empregados também. Depois do momento que você já está lá trabalhando, é um semestre inteiro trabalhando como full-time, você tem... Depois disso, você finaliza o seu co-op, e algumas empresas, que foi o meu caso, elas te oferecem uma vaga de part-time. Uma pessoa até perguntou aqui no nosso Q&A, perguntou se como que seria, né, conseguir um emprego part-time. Eu diria o seguinte, que no começo do college, eu não recomendo muito, porque, como todos já dissemos aqui, é bem corrido, a gente tem muita coisa para fazer, e no ensino do Canadá, você não tem muito horário fixo. Então, no meu primeiro e no meu segundo semestre, eu diria para vocês que eu estudei de manhã até à noite. Eu tinha alguns dias de folga, alguns horários de folga entre as aulas, mas era de manhã até à noite. E eu contei muito com a ajuda da minha família. Tinham dias que eu ficava até 11h30 da noite no college. E uma criança pequena aqui em casa. Então, assim, a ajuda familiar foi de extrema importância. E aí depois, uma vez que você está inserido no mercado de trabalho e aquele empregador te conhece, é muito mais fácil ele te oferecer uma vaga part-time. Eles não costumam abrir vagas part-times aqui nesses NOCs principais. Ou eles te querem como co-op ou como estagiário, ou eles te querem como full-time. A maioria das vagas part-times aqui que a gente verifica são outros tipos de emprego. E aí eu recebi essa oferta para continuar como part-time, e aí como o meu co-op foi no meu terceiro term, o meu último, eu só tinha mais um term para finalizar o college, eu entendi que seria fácil, fácil conciliar os horários, eu aceitei, porque né, é tudo que a gente quer aqui, é conseguir trabalhar, estudar e continuar recebendo, ter um income aqui. E aí, para minha sorte, para minha... diria assim, surpresa, assim que eu estava terminando o meu último term no college, eles sabiam disso, obviamente, eles me ofereceram uma vaga full-time. Então, e é onde eu estou trabalhando até hoje. Então, eu diria assim para vocês, se vocês têm a oportunidade de escolher um curso, e se vocês têm a oportunidade de escolher um curso com co-op, escolham com co-op. O co-op é muito importante, assim como a Essiane já falou, eles levam sim em consideração a experiência canadense. Óbvio que a gente conhece muitos casos, muitos brasileiros, inclusive, que vieram aqui e estão trabalhando direto, vieram trabalhando, né, não vieram fazendo nenhum college, não fizeram nenhum tipo de estágio e estão trabalhando. É óbvio que tem casos, tem sim, mas a maioria das pessoas que eu conheço são pessoas que tiveram uma prévia experiência canadense. E isso, às vezes, gente, vai até de você trabalhar num restaurante. Se você não tem um co-op, ou se você não consegue alguma coisa na sua área. Não importa, mas a experiência canadense para eles, sim, é muito importante. E o co-op abre todas essas portas. Então, assim, a importância do co-op é 100% do curso. E se dediquem para entrar nessa lista, para conseguir o co-op. Eu não canso de falar isso, é muito importante isso. E os desafios de ser uma estudante internacional, acho que a Fernanda já colocou bem isso, é uma cultura, né? Você chega aqui, é uma cultura totalmente diferente em relação a estudos, você tem que se adaptar, os cursos são full-time, e os professores, eles fazem proveito disso, eles exigem isso de você. E não é que eles não, ai, nossa, esse professor não tem dó. Não, eles sabem o que eles estão pedindo, eles sabem qual é a carga horária para cada curso, eles sabem o quanto você tem que se dedicar para se preparar, aprender o conteúdo, estar ali presente em aula. Tem muito professor que exige muito a presença em aula, tá? Não é bagunça, tem que estar ali, você tem que demonstrar que você está interessado também, e isso faz muita diferença também, sabe? A Essiane, depois se ela puder confirmar isso, o bom relacionamento com os professores, a atenção às aulas, demonstrar o quanto interessado você está naquilo faz toda a diferença, porque muitos empregadores pedem
um background, para checarem as suas referências. E às vezes, quando você chegou aqui, você está sendo um estudante, que referência que você vai dar? Os professores. E os empregadores levam os professores e as referências dos professores muito a sério, porque são essas as pessoas que sabem dizer no momento se é uma pessoa séria, se é uma pessoa que sabe mesmo do que está sendo pedido, entre outras coisas. E além de tudo isso, o desafio é quando a gente vem aqui com uma família, com uma criança pequena, eu senti um pouco isso também. Ainda bem que eu pude contar com todo esse suporte familiar, porque não é fácil. A gente, e conforme vão passando os semestres, a gente vai ficando na expectativa do próximo passo, porque, assim como foi dito, a maioria das pessoas que vêm aqui para fazer um college, para fazer algum curso, elas estão com uma intenção muito além disso, né, que é a imigração. Então, você sempre fica naquele receio, né, nossa, será que eu vou conseguir? Qual vai ser meu próximo passo? Vai dar tudo certo? E vai. Eu acho que todo mundo tem uma experiência, cada um tem uma experiência diferente do outro, mas dá certo, basta querer, basta se esforçar. Nós somos brasileiros, somos muito bem vistos aqui, gostam muito da nossa forma de trabalhar, da nossa forma de se relacionar, então a gente tem que aproveitar disso, sabe? E, bom, eu não sei se falta eu falar de mais alguma coisa, se alguém ficar com alguma dúvida, pode ficar à vontade. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo feedback. Eu acho que exatamente trouxe vários pontos importantes que a gente não tinha mencionado até agora, que isso acaba sendo um conjunto, né? E eu tenho uma pergunta, na verdade, aproveitando, da Evelyn Silveira. Roberta, você trabalha na mesma área do curso que você fez, Mobile Solutions? Sim, eu trabalho, é que assim, o curso de Mobile Solutions Development, ele abrange muitas coisas, ele não abrange somente linguagens para mobile, eu aprendi também outras linguagens para web, e aprendi também banco de dados, né, assim, um dos cursos que a gente tem também é banco de dados. Isso, inclusive, foi de extrema importância, porque hoje eu trabalho com banco de dados. Eu não posso dizer que eu trabalho com mobile, mas eu trabalho com banco de dados, que foi, sim, o que o curso aplicou a gente, né? Isso foi muito legal. Outra coisa que é muito interessante também sobre o Conestoga, eles são muito receptivos a qualquer tipo de feedback, né? E o nosso curso, o curso de mobile, quando eu fiz, no último semestre, é que nós aprendemos as duas linguagens de programação para mobile. E aí o que nós falamos? Puxa, nós sentimos um pouco falta de ter essas linguagens antes do co-op para a gente mostrar para o mercado de trabalho que a gente também tinha esse background de mobile. Então, o Conestoga aceitou todos esses feedbacks e eu fiquei sabendo que eles estavam mudando toda a grade do curso para trazer algumas coisas para antes do co-op. Então, assim, o curso todo é voltado a aumentar o nosso conhecimento e a colocar a gente no mercado de trabalho. Eles sabem da importância disso para a gente, da importância disso para estudantes internacionais, que, aliás, é a maioria. Eu não tinha nenhum canadense na minha sala de aula. A maioria dos meus amigos eram indianos, mas eu ainda assim tinha alguns, por exemplo, tinha alguns da Europa, tinha colombiano, tinha gente de todos os lugares do mundo, e tinha mais um brasileiro também, que por acaso era meu primo. A gente conseguiu estudar junto na mesma sala, foi uma experiência muito legal, a gente se ajudava muito, e assim, é muito importante. Eu não sei como que a Fernanda, né, como que isso está sendo nas aulas presenciais, mas nas aulas online, mas eu tive aulas presenciais durante todo o curso, e foi muito legal entrar em contato com as demais culturas, foi muito legal fazer outros amigos e dividir com eles as nossas experiências. A gente estava ali para se ajudar, é muito gostoso, assim, é muito interessante. E só para dar uma geral para vocês, eu estou agora na fase do PGWP. Como o meu curso foi de 2 anos, eu tive direito a até 3 anos, né, de PGWP. A gente fala até 3 porque a gente nunca sabe, eles podem negar algum ano ou não. Então, eu recebi sim o retorno, eu tenho 3 anos agora de PGWP, e eu e meu marido, agora nós estamos trabalhando os dois com Work Permit. O meu marido também é da área de TI, ele demorou um pouco mais para conseguir um emprego, tá, gente? Ele começou fazendo algumas coisas que não eram da nossa área,
mas graças a Deus agora ele já conseguiu um emprego na área de TI e, como a gente falou, devido até à não experiência canadense dele, alguns empregos recusaram um pouco ele porque a experiência que a gente trazia era do Brasil e eles queriam algo mais. Combinadíssimo, fechado. Muito obrigada, Roberta. Gente, estamos chegando quase nos últimos minutinhos finais, mas antes, deixe suas últimas perguntas para a gente já está quase acabando. Agradeço primeiramente a participação de todos, mas antes o Bruno queria compartilhar mais um pedacinho do curso dele, e assim que ele finalizar, a gente vai estar encerrando essa noite de hoje. Então, aproveite para fazer as últimas perguntas desse webinário. Lembrando que vou ficar à disposição para falar com todos vocês, inclusive vou compartilhar meus contatos, temos as redes sociais também do Conestoga College, desde o Conestoga Brasil, que é o perfil que eu acabo gerenciando, colocando as informações em português, Conestoga International, e também temos o YouTube, Conestoga College International, que tem muito vídeo, desde como fazer pagamentos, como que é o dia a dia, vídeos sobre as residências. Então, são vídeos super importantes que podem estar ajudando aí para vocês tirar alguma dúvida ou até mesmo ter uma decisão final. Mas, meu contato, Fernanda Oliveira, deixo o meu e-mail, vou deixar aqui no chat também o meu calendário para vocês agendarem um horário comigo, mas aproveite os últimos minutinhos e vou deixar aí com o Bruno para compartilhar um pouquinho aí sobre o vídeo que eles fizeram dentro do Conestoga. É bem rápido, é que eu me empolguei demais, esqueci dessa parte. É tão importante para mim, para a Bel, para a IC, todas elas colocaram um pouquinho da sua arte, né? E, na verdade, é o VR. Muitas empresas, colleges estão falando de curso de VR, de realidade virtual, e a ForVR conseguiu fazer, olha só, dá para vocês verem direitinho? Sim. O Tour 360 lá do estúdio de TV. Então temos aqui uma foto, se você quiser saber mais. Studio here at Conestoga College. My name is Tom Smith and I'm here. Tom é muito gente boa. E você consegue caminhar. Os alunos têm uma lista, olha, com todos os tutoriais que ele precisa. Então não é só uma aula no Zoom, no caso de Creative Industries, você consegue explorar agora o estúdio em 360, ele quer aprender sobre câmera, ele vai lá, clica na câmera, tem um tutorial de câmera, né? Aqui é um exemplo do programa que a gente faz para emissora de TV local, para Rogers TV. Então, como estudante, você produz 12 shows que passam na TV local. Coming up on Conestoga Connected. Conestoga College's award-winning local profiling program airing weekly on Rogers TV, Waterloo Region. Conestoga Connected is a weekly television program that features many different personalities throughout the Waterloo region and surrounding area. The series allows you to express yourself. Bom, é isso. Só queria passar um pouquinho para você. Eu já coloquei o link ali no chat, se você quiser dar uma olhadinha, pode acessar o vrtube.ca, é o projeto do estúdio de TV. E também a novidade desse ano foi que os alunos conseguiram fazer uma projeção e transmitir nesse prédio. Isso é muito usado, Fê, lá na Disney. Toda noite eles projetam os filmes da Disney no castelo e tal. Demais. E é algo novo que os alunos estão aprendendo agora, que é criar essas projeções e projetar no prédio. Por trás disso tem uma imensidão de dados técnicos, né, para fazer isso acontecer. E esse ano eles conseguiram, pela primeira vez, projetar lá no prédio em Cambridge, do Old Post Office em Cambridge. Bom, era isso que eu queria passar. É isso aí. Bom, primeiramente, novamente, gostaria de agradecer a participação de todos, Bruno, Roberta, Fernanda, Isabel, Essiane, por estarem hoje aqui comigo, por terem dado todo esse suporte para mim. O suporte Conestoga, que estão me ajudando aí, que arrasaram nas perguntas e respostas. A gente respondeu muita pergunta legal. Aos todos os participantes, aos estudantes, futuros estudantes e as nossas agências parceiras que estão presentes aqui, que estão aí até agora, 10h30, 2 horas de webinário. Então, gostaria muito de agradecer no fundo do meu coração a presença de todos. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado e, claro, vamos ficar aí à disposição e esperamos vocês na região de Waterloo.
Isso aí. Obrigada, gente. Uma excelente noite e até mais. Valeu. Obrigada, Tchau, tchau. boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.